Olá, boa noite. Estamos começando o programa Replay desta segunda-feira para falar sobre muita coisa boa. Fim de semana foi bastante proveitoso para os clubes de Juazeiro do Norte. Verdão, campeão da Taça Fares Lopes. Guarani com acesso para a Série B de 2022, ou seja, tem muita coisa para ser destacado hoje, sem sombra de dúvida. E a gente, lógico, vai repercutir tudo o que aconteceu no jogo de acesso do Leão do Mercado, vira para cima do Campo Grande. Vamos também falar sobre o Verdão do Cariri, mostrar melhores momentos deste jogo importante contra a equipe do Caucaia. O Caucaia que era o grande favorito para buscar o título da competição. E aí eu já aproveito para lhe convidar a se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui, compartilha com a galera, deixa o teu like, avisa aí, já começou o replay, já estamos no ar e tem muita coisa para rolar nesta segunda-feira. Obrigado, boa noite, é um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez, em mais esta semana, na parceria entre o canal no YouTube Replay com Tony Souza e o site Miséria. Também parceiro nosso, o Rádio Torcida K. Você pode acompanhar a Rádio Torcida K no aplicativo próprio, também no Rádiosnet. Rádio Torcida K, destacando tudo sobre o futebol cearense. Abraçar meu amigo Caio César, toda a turma lá da Rádio Torcida K, o Rodrigo, enfim, tem Torcida K no YouTube, no Facebook, no Instagram. Quer saber do futebol cearense? Acompanha lá, Torcida K do nosso querido Caio César, parceiro nosso aqui também no canal Replay com Tony Souza. Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, aproveita e vamos ver agora, para começar o programa, uma movimentação que o torcedor do Verdão do Cariri está feliz da vida. Olha só, galera, né? O elenco alviverde no momento de receber o troféu de campeão da Taça Fares Lopes 2021. Sente o clima. Aqui. Goiabá, abra a bandeira. Faz o pique. Que desgraça você vai fazer aí, calma! Vai, oficial. Essa hora que é calma! Não quer ver a panturrilha! Meu amigo, todo mundo nesse clima, todo mundo quer estar saindo na foto de campeão, com medalha, troféu, quem não gostaria de estar ali, né? Até o torcedor, com certeza, querendo ficar ali naquele momento. Já tem gente querendo saber sobre o Romeirão, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o estádio Romeirão e mostrar imagens também do Romeirão. Nós chegamos a trazer imagens aqui no canal durante a transmissão do jogo entre Guarani e Campo Grande no último sábado e a gente vai mostrar essas imagens para você e falar a que pé está a movimentação, a reforma da Arena Romeirão, que tem inauguração prevista, em princípio, para o mês de fevereiro do ano que vem. A gente vai falar daqui a pouquinho. Porque vamos receber os nossos convidados de hoje. Primeiro, começando pelas damas, ela estava ontem no estádio Frazé Moraes, acompanhou tudo de perto, fez live com a gente antes do jogo, depois do jogo, uma alegria só acompanhando tudo para a torcida do Verdão do Cariri, que estava conosco no Instagram e também no YouTube, minha querida Fernanda Alves. A mulher foi lá, voltou, já está aqui em Juazeiro do Norte. Foi bom o jogo ontem, hein, Fernanda? Pelo menos o resultado e o clima lá da torcida do Verdão, hein? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Tony Souza. Boa noite a todo mundo também que está nos assistindo aqui pelo canal Replay.
Foi uma emoção muito grande estar lá, porque a gente sabia da importância que tinha esse título para o Icasa, que tinha ganhado a última e a primeira vez em 2014, e vem nessa como a Fênix, ressurgindo das cinzas, e a gente vê ganhando essa Copa do Brasil como um sinal a mais. Tem aí o Série D, tem Cearense Série A, tem Copa do Brasil aí, tem a Arena Romeirão chegando, então a gente está na expectativa de ver o Icasa crescer novamente e levar o nome do Cariri para o mundo, assim como o já levou ele outras vezes. Já levou outras vezes, já fez bonito o Verdão do Cariri. Ainda hoje, para fora, a marca Icasa é muito forte. E o Antônio Rodrigues está aqui conosco novamente, sabe bem da força dessa marca Icasa. Tem jogador ainda lá que não tem ainda noção da crise que o Icasa vem passando nos últimos anos, Antônio. E na hora que diz assim, é uma proposta do Verdão, tem gente que se interessa muito para vir para o Juazeiro, hein? Boa noite, Antônio. Boa noite, Tony. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pedi só um pouco de desculpa pela voz um pouco rouca, estou me recuperando ainda. Está comemorando também o fim de semana, né? Não, foi uma crise de garganta que eu tive e estou me recuperando. Agora, lembrando o saudoso Foguinho, né? Ele dizia que depois do Padre Cícero, o Icasa é quem mais reverberou o nome da cidade de Juazeiro do Norte, né? Quem mais divulgou a cidade de Juazeiro do Norte, o Foguinho costumava dizer isso. E isso traz um pouco desse momento, né? Que o Icasa está novamente se recuperando. Às vezes a gente enxerga, esquece um pouco dos problemas quando vê o sucesso, mas é bom estar também alerta sobre isso, mas já é um bom sinal, né? O torcedor feliz nas ruas, e é um bom momento, né? Um bom momento também do seu rival, o Guarani, que também está se reestruturando, se recuperando, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E é sempre um prazer estar aqui no programa comentando, dessa vez num momento tão bom dos times de Juazeiro do Norte. Vamos repercutir muito aqui com o Antônio, também com a Fernanda, sobre esse momento do time de casa e também do Guarani. O Guarani que volta para a Série B do Campeonato Cearense. Foi um bate e volta no inferno da Terceirona, né? Bateu ali, voltou e ainda pode coroar com o título. E a gente vai falar, inclusive, já sabe o aniversário. Hoje, o Grêmio Pague Menos venceu o Quixadá de novo pelo placar de 2-1 e a final vai ser lá no Franzé Moraes, na próxima quinta-feira. Inclusive, nós temos fala do goleiro Léo, que passou pelo time do Guarani, pelo Icasa, pelo Barbalha, pelo Cariri, titular absoluto do Grêmio Pague Menos. Conversei com ele agora no final da tarde após o jogo e o Léo também vai participar aqui do programa daqui a pouquinho, tá bom? Deixa rapidinho fazer um registro aqui com a galera que está deixando recado aqui no nosso chat. Você pode se inscrever aqui no canal, deixa o like, tá bom? Deixa o recadinho aqui. Galera da Conta Podcast já está por aqui, meu amigo Rafael Xenofonte, Henrique, um abraço. A galera da Conta Podcast, a galera está sempre aí fazendo um trabalho belíssimo também. Júnior Leite, Bora Verdão, Lucas Gomes também deixando aqui o boa noite. Quando o Romeirão ficará pronto? É esse ano? Eu acho que esse ano ainda não, viu, Lucas? Mas há uma expectativa de que até o fim de dezembro a coisa esteja bem encaminhada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar imagens do Romeirão. Segura a onda aí, tá bom, Lucas? Um abraço para você, meu querido. O gramado já tem no Romeirão. Estão colocando o gramado, viu? Já começaram a colocar o gramado hoje. Diego Henrique, parabéns, Verdão do Cariri. Carlos Neto deixando boa noite. Fiz um esforço para assistir ao vivo. Verdão campeão, parabéns pelo trabalho, Tony Equipe. Obrigado, Carlos, um abraço. Júnior Leite, fica Flávio Araújo. Daqui a pouquinho tem uma entrevista. Nós estamos com 2 entrevistas aqui. Uma feita pelo Jorge Bruno, nosso companheiro lá de Fortaleza, e outra pela Fernanda Alves. E para a Fernanda, o Flávio disse onde é que vai. Se fica ou não fica, daqui a pouquinho. Segura aí. O Diogo Henrique aqui falando, aqui da equipe Jussies Filmagem, que trabalha com a gente nas transmissões. Danilo, já estou começando a colocar o gramado do Romeirão? Já sim, começou hoje, Danilo. Provavelmente esteja pronto para receber os jogos do Campeonato Cearense e os das outras competições. Vinícius Raine, manda um alô aqui para a galera de Petrolina, Pernambuco, torcida do Verdão, aqui vidrada no programa. Abraço pessoal de Petrolina. Nosso querido Leandro Santos Castro, os mais bombados da crônica esportiva cearense, Fernanda Alves. Estão aqui hoje, hein, Leandro? Estão aqui. Concorrência é pesada para você, Leandro. Martins Rodrigues, Verdão tem tudo para voltar a ser a terceira força do futebol cearense. Marcondes também deixando aqui o boa noite. Um abraço para o Marcondes. O Johnson Ferreira, parabéns, Verdão. Anderson Silva diz, Guarani, próximo ano conquista o tri da Fares Lopes. É uma boa, será? Que inclusive o Guarani não disputou a Fares Lopes esse ano. Calendário. Inclusive assim, eles queriam concentrar todas as atenções na Série C do Campeonato Cearense e podia dar um choque aí, tão de interesse. Preferiu o Guarani focar na Terceirona e deu certo nos objetivos. Vamos aproveitar aqui, para essa entrevista que o Jorge Bruno, nosso amigo Jorge Bruno, grande parceiro lá da capital,
ele acabou fazendo lá com o Flávio Araújo, né? Logo depois do jogo, já com medalha no peito, e o Flávio falou para o Jorge Bruno. Vamos ouvir o que ele falou. Estamos aqui com o técnico campeão Flávio Araújo. Flávio, a sua equipe não teve muito tempo para ser montada, né, o elenco, mas mesmo assim conseguiu um resultado muito importante e também o título da competição, né? É verdade, foram 12 dias de trabalho, né, para essa competição. Nós conseguimos trazer um grupo de jogadores que tinham trabalhado comigo esse ano, juntamos com um grupo de jogadores que já tinham sido contratados e com o pessoal da base, né? E fizemos um elenco forte, graças a Deus. Um time muito determinado, um time que sempre buscou a imposição dentro de campo, temos o melhor ataque da competição, a segunda melhor defesa, enfim, o título foi muito justo, porque premiou aquele que o único time de todos os participantes, né, dos 10 que ficou invicto, fomos nós. Então mostra que o trabalho foi muito bem feito e muito feliz também por essa conquista. 11 anos retornando à casa, minha última vez foi em 2010 e retornando com o título eu fico muito feliz. E vai dedicar a premiação para a família, para a torcida aí do Icasa, deixa o recado aí para a torcida do Verdão do Cariri. Olha, para a nação icasiana, eu vou dizer para a nação icasiana que esse momento hoje, meu particular, é muito emocionante, porque em 2010, como treinador de casa, nós fomos vice-campeão da Fares Lopes. E agora, 11 anos depois, eu volto a Fares Lopes com o mesmo Icasa e consigo o título, levo junto com todo o grupo, junto com o nosso torcedor. Eu queria abraçar toda a nação e peço que continue torcendo pelo Icasa, continue sendo forte, porque o Icasa vai dar essa volta por cima em 2022. Tá aí o Flávio Araújo, né? A entrevista que ele concedeu ao Jorge Bruno. Daqui a pouquinho a gente vai ter a entrevista que ele concedeu para a nossa querida Fernanda Alves, que estava lá e conversou com o Flávio e vai falar inclusive do futuro dele. Mas segura um pouquinho a onda aí, daqui a pouquinho a gente fala sobre a situação. Agora, Fernanda, como foi que você sentiu o clima antes do jogo? Você estava lá, participou de uma live com a gente até falou com o Zacarias Silva, que estava lá na arquibancada. Como foi que você sentiu? Até porque antes do jogo todo mundo falava do Caucaia como grande favorito para conquistar esse título. Como foi que você sentiu, você que estava lá no estádio Franzé Moraes? A gente sentiu uma tensão muito grande do lado do Icasa. Quando o Zacarias conversou com a gente nas redes sociais, ele também reforçou isso, que via o favoritismo do Caucaia, e todos nós também, enquanto crônica esportiva, também enxergava isso, apesar de querer muito que o título viesse para o Cariri, a gente tinha essa noção. E sentia do lado do Caucaia uma tensão, mas também uma confiança por saber do favoritismo. Só que dentro de campo, quando a gente viu o Icasa mais maduro, o Icasa mais centrado, diferente do que a gente viu das outras vezes, deu para perceber que meio que destoava a situação. O Caucaia tentava atacar, mas não conseguia, e o Icasa estava cada vez mais se sobressaindo. Tanto que o pênalti foi um erro do Siloé em tentar barrar uma jogada. E aí o time foi e marcou o único gol da partida, que foi através de um pênalti. E aí, com também a lesão do Adilson Bahia, que ficou desacordado por um tempo, a gente sentiu que a equipe toda se sentiu lesada com aquela situação, por ver um companheiro machucado, e tudo isso foi gerando uma série de consequências, a tensão do jogo. A gente percebia que... O gol de empate que não saía. Isso, o gol de empate que não saía. Mondragão que pegava tudo. Mondragão que foi um dos grandes destaques dessa partida, né? Ele que fez grandes defesas pelo Icasa, e que eu acredito que se ele não tivesse feito grandes defesas, tinha sim saído gols do Caucaia, porque a gente tinha do outro lado, tinha o Nael, tinha o Siloé, tinha o Polegar, o Altacílio, grandes jogadores que a gente sabe da trajetória e que tentaram muito, mas que foram barrados pelo Mondragão. E aí a gente percebeu que cada vez mais isso desestabilizava o Caucaia e engrandecia o Icasa. Tanto que eu, que vi várias partidas acontecer, vi o Icasa diferente ontem. Mesmo quando, por exemplo, o Juan perdeu aquele gol, o Icasa não se desestabilizou. Eu acho que isso foi o principal para que eles conseguissem esse título. Eu costumo dizer que um grande time começa por um grande goleiro. E o Mondragão talvez tenha sido um dos jogadores mais importantes dessa campanha, porque você acompanhou bem, Antônio, o Icasa, ele tinha era um Icasa no primeiro tempo e era um outro Icasa no segundo. Eu acho que o melhor segundo tempo do Icasa em todo o campeonato talvez tenha sido ontem, que chegou a ter algum momento, mas principalmente naquele segundo tempo do segundo jogo da semifinal com o Barbalha, que o Icasa foi para cima, ainda teve chance de fazer 3, 4, enfim, e o Jefferson pegando muito, mas o Mondragão também pegou demais. O Mondragão no primeiro jogo da semifinal pegou uma bola do Zé Oliveira que
ia entrar com bola e tudo. Também no segundo jogo ele pegou muito e ontem não foi diferente. E esse lance que tu tá falando foi um lance muito parecido que o Davi, goleiro do Barbalha, não conseguiu defender, foi por isso que saiu os 2 primeiros gols. Exatamente. Tanto que a gente comentava na arquibancada que a frieza, a experiência, a maturidade, até quando a gente entrevistou ele ontem para a rádio, eu disse, Mondragão, a sua frieza e a sua maturidade foi o que trouxeram para dentro do jogo esse resultado. Ele disse, com certeza. Aí ele falou assim, quando o jogador vai para o final, ele tem que crescer. E a gente passa isso principalmente para os mais jovens, que ele tem que amadurecer, ele tem que crescer mais, ele tem que estar grande diante da competição, diante daquele momento, e afinal precisa isso. É verdade. E o nosso querido Robson Roque, o Robinho, ele mandou uma mensagem para mim hoje dizendo o seguinte, que o Mondragão foi o melhor goleiro que apareceu na história do futebol caririense. Ele é fã demais do Mondragão, desde a época que passou pelo Crato, né, e agora retornando para o time do Icasa. E aí, Antônio, o time do Icasa, que foi um time que talvez não tenha dado aquela confiança total para o torcedor, por conta desses segundo tempos, né, que o time caía de produção, enfrenta um Calcaia, e aí tem um título, 10 anos depois, o mesmo Flávio Araújo, que foi vice-campeão da Fares Lopes 2010, questionado por conta daquela época do Horizonte ter utilizado o time B, ele explicou aqui, inclusive, por que tinha feito aquilo, e aí o mesmo Flávio Araújo vem com sua comissão técnica, o Pedro Henrique, com o Hélio Pinheiro, até o Bozal voltou para o time do Verdão, e aí o Icasa consegue esse título importante para quem está querendo ressurgir novamente como uma grande força do futebol cearense. Tony, eu acho que o dedo do Flávio é muito perceptível, principalmente na montagem do elenco, que para muitas pessoas do futebol cearense, muitos jogadores não tiveram essa passagem, né? E o Flávio tem um olhar por ter passado do futebol da Paraíba, Piauí, por vários estados, ele tem um olhar muito clínico para buscar alguns jogadores, né? E trouxeram alguns jogadores que jogaram no futebol piauiense, tinham feito um bom trabalho lá no Piauí, e alguns experientes que eu acho que isso fez a diferença. O Mondragão, ele é acostumado a grandes jogos, ele passou acho que uns 4 temporadas no Salgueiro, numa das melhores fases do Salgueiro, em que o Salgueiro disputava a Copa do Nordeste, todos os anos de acho que foi até campeão pernambucano, acho que campeão pernambucano. Não, no título especificamente ele já tinha saído, foi naquele vice que teve a polêmica do VAR, é verdade. O Salgueiro foi prejudicado, foi claramente prejudicado naquela final. O VAR e uma de suas milhões de polêmicas. Era o VAR ainda quando era embrionário no futebol brasileiro. Não, mas depois que amadureceu, ficou a mesma esculhambação, não tem jeito. E Mondragão é acostumado a grandes jogos, né? E não só na experiência, na idade, mas nesses momentos. E o Iltinho, né? O Iltinho, que a frieza do pênalti que ele fez. Não é todo jogador que tem essa coragem de meter a bola no ângulo num momento tão decisivo, né? E o Tinho e o Mondragão foram fundamentais para dar essa experiência, mas de grandes surpresas, né? O Júnior Goiaba foi uma grande surpresa. Para mim, talvez tenha sido uma grande revelação desse time, porque o Júnior Goiaba não é dos jogadores que foi indicado pelo Flávio. Ele já estava trabalhando com o Marcos Vinícius aqui, com aquele grupo com o Marcos Vinícius, e tanto é que no primeiro jogo do Icasa, na estreia, eu não recordo agora contra quem foi, não sei se foi com o União, enfim, eu sei que a gente fez esse jogo lá no Pacatuba. Acho Pacatuba, exato. O jogo que foi, inclusive, foi até goleado, 4-0, foi lá no Mirandão, e do time titular, apenas o Júnior Goiaba não era indicado do Flávio. E foi um jogador que se destacou e ganhou a confiança do Flávio de tal forma que ele ficou todo o campeonato, fez gol, belas jogadas. Um jogador realmente muito importante. Gostei muito do Júnior Goiaba, Gustavo Henrique também. Ou seja, um time o bem próprio montado. Juan, que chegou a perder alguns gols, né, nessa trajetória, mas ele é um centroavante de um pouco mais mobilidade, né? Então, e foi artilheiro também. Foi artilheiro da competição. Junto com o Patuta, com 4 gols. Ele também tem um bom 1 contra 1, né, que poucos centroavantes têm essa capacidade de criar uma condição de finalização, não só receber, mas ele tem essa condição. Então, assim, o Icasa trouxe jogadores que realmente a gente da própria imprensa esportiva do Cariri não conheciam, mas que mostraram seu valor, né? E pra gente ficar de olho, né? Se o Calcaia tem muitas caras conhecidas nossas e a gente já apontava um certo favoritismo também pelo bom trabalho do Washington, com a consistência de conhecer alguns nomes locais, o Icasa desponta com atletas que podem, enfim, né, com um calendário mais longo, mais extenso,
ter, inclusive, se destacado profissionalmente para o futuro deles. Teve o retorno do Leandro Mendes, que teve uma boa É passagem. verdade. O Jader, lateral direito, 2 jogadores agudos, apoiando sempre muito bem. O Marcelo, tinha o Anderson Goiano, alagoano, que acabou se machucando, e aí o Albert entrou, chegou a fazer gol, inclusive. Enfim, era realmente uma equipe muito boa, esse time do Icasa, apesar dessa oscilação, de limitações. A gente sabia que teve informação que havia uma certa limitação no dia a dia do Icasa, como, por exemplo, não tinha suplemento todo dia, né? E isso tudo influencia bastante no desempenho do jogador, né? Tudo isso influencia bastante. A gente sabe dessas limitações que a equipe icasiana tinha e vem tendo já dos últimos anos. Enfim, mas há essa expectativa de que a coisa melhore, até porque a CBF agora vai ter que fazer o Pix, né, CBF? Não tem jeito. Mas é o da Copa do Brasil. Essa da Copa do Brasil, esse Pix vai ter que passar. São cerca de 600 mil reais, se eu não me engano, né? É o 560, eu acho. Aí bota um impostozinho, vai para 400 uns quebrados. Só eu queria destacar uma coisa. Ontem eu estava acompanhando também, depois do título do Icasa, as movimentações, e, inclusive portais nacionais, né, repercutindo isso. E alguém comentou, o Icasa é o novo rico. Não, galera, não é o novo rico, não. Ainda não. Está muito longe disso acontecer, porque dá essa impressão de que clubes como o Red Bull Bragantino, só que entrou dinheiro, montou um time e já está... Não, o Icasa realmente foi um trabalho muito bem feito, que acabou dando esse resultado. Se o dinheiro da CBF, referente àquele imbróglio de 2013, entrar, aí é outra coisa. Apesar que são 52 milhões, né, que a Justiça mandou penhorar lá da CBF, eu tenho informação de que, não confirmado pela diretoria, é bom deixar bem claro, é um preazinho que eu tinha da época daquilo, porque Barbalho tinha cana ainda. Mas um preazinho me disse ali que houve um acordo, que a diretoria estaria fechando um acordo com a CBF, né, e que esse valor caía um pouco desses 52 milhões, mas ficava além da metade do valor, enfim. Mas não tem essa confirmação pela diretoria. A questão é o número de débitos trabalhistas, que chega aí próximo de 20 milhões de reais. Mas vamos ver aqui, que de repente o Icasa fecha 30 milhões. Faz acordo. 20 milhões. Com os credores. Se sobrar aí 5 milhões para trabalhar no grupo, na equipe, faz diferença, né? Faz uma grande diferença, em termos de estrutura, dar uma organizada naquele praxedão, montar a equipe, já tem um reforço desses... Vamos botar aqui 500 mil reais aí para a Copa do Brasil, enfim. Tira a certidão negativa. Para poder desbloquear recursos do Estado, que eu acho que ainda tem, né? Então será muito importante, com certeza. Fernanda, 50 torcedores convidados, tanto para o lado do Icasa como do Caucaia. A galera do Icasa foi? Tinha esses 50 torcedores lá também? Não tinham 50 torcedores, mas o número que tinha fez a diferença para a equipe do Verdão. E a gente sentiu que quando eles perceberam que tinham torcedores lá, era como se aquilo tivesse dado um gás maior. Óbvio que a prioridade não, a maioria das pessoas eram do Caucaia. Foi até assim um clima muito bem triste ao ver que quando eles perceberam que não tinha mais como o Caucaia vencer, a decepção no olhar das pessoas, porque a gente acaba se comovendo também. A gente sabe que ali é um torcedor que veste a camisa, que apoia o time, e tinham pessoas chorando. Assim, a gente passou na hora que o juiz apitou, a gente estava descendo para ir para o gramado, e eu vi uma mulher chorando, enfim, assim, a gente sabe que dói no torcedor, mas o torcedor do Icasa, quando terminou, do outro lado, a gente viu o pequeno número de torcedores correr e abraçar os jogadores e ver que tudo tinha dado certo. Né? Foi bonito só um leva o título, né? A entrega, a gente entrou em parceria com a FCF TV, tivemos transmitindo aqui no canal, e a equipe lá do GCS, filmagem lá com a gente. E aí teve uma hora que o Mauro Carmelo foi entregar a medalha para o Max Oliveira, né, o zagueiro. E ele não quis pegar aqui, e o Mauro falou alguma coisa, ele botou só a cabeça assim, assim, bote aí, vá. Aí botou aqui, acho que a medalha nem bateu no peito, ele já foi tirando. Ele demonstrou estresse total, extremamente irritado estava o Max Oliveira. E muitos outros, porque inclusive tem uma coisa aqui, alguns desses jogadores do Caucaia estavam no Icasa ano passado, vice-campeão da Fares Lopes, né? E da começo desse ano, na Série B do Campeonato Cearense do ano passado. Alguns não receberam ainda a gratificação referente ao campeão de 2020. Inclusive tem uma galera aí que
estava meio chateado. Isso foi confirmado, inclusive, por dirigentes do Icasa, que estavam tendo essa dificuldade, enfim. Tinha um clima de tensão, até lá na própria partida a gente sentia de quem era ex-atleta do Icasa com a diretoria. Pois é, então assim, são situações, mas acredito que agora a expectativa é que seja logo solucionado esses problemas, tudo fique mais tranquilo. E, Tony, em relação ao Max, por exemplo, Juan, Kaique, Gustavo Henrique, Jader e Leandro Mendes, eles vinham do Oeirense, junto com o Max Oliveira, que foram campeões lá no Piauí. E aí todos eles foram campeões e o Max Oliveira também não foi. Então, isso também mexe com o psicológico do atleta, de ver que você estava antes com seus amigos ali ganhando um título e hoje você já está do outro lado. Isso também gera uma série de consequências, além do estresse que foi dentro da partida, porque houve muitos erros também da arbitragem, de marcações de falta, de pênalti, de cartões, e a gente percebia que existia um estresse extremo, até entre os próprios atletas. Teve um momento que o Leandro Mendes bateu de frente com o Siloé lá, a gente achou até que fosse gerar uma confusão, mas o juiz conseguiu controlar a situação. Aí você fala erros de pênalti e tal. Teve pênalti para quem que não foi marcado? Ou... Teve um lance que era o lance do pênalti, que não, pro Calcaia, que era para ter sido marcado também. Você acha que o Calcaia foi prejudicado por não ter tido um pênalti marcado? Eu acredito que o juiz falhou para os dois lados. Os dois lados, as marcações, assim, houve muito cartão amarelo, um jogo de final. Achei que houve muita dificuldade da arbitragem de controlar a situação diante de ser uma final. E acaba César Magalhães um dos árbitros dos mais experientes da federação, apesar de ser persona non grata em Juazeiro pelo lado do Guarani. Lembra que ele deu aquele pênalti contra o Guarani de Sobral, 1 metro fora da grande área, e ele deu o pênalti, depois invadiram o campo, a diretoria com os torcedores não deixaram bater o pênalti, foi até fantástico, foi uma confusão danada. Depois bateu, o Guarani fez 1-0 e depois mostraram, né, não tinha VAR, é bem verdade, mas ficou claro que a falta foi fora da área e ele deu pênalti, meu amigo. Aliás, o Guarani tem trauma de árbitro com o nome Magalhães, né? Porque tem o César Magalhães e o Anaximandro Magalhães, que também deu uma garfada aqui contra o Ferroviário, que foi uma loucura. Mas o César Magalhães evoluiu bastante. Hoje é um dos principais árbitros do futebol cearense. Foi complicado realmente a final ontem, muito disputada. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos falar sobre Série C do Campeonato Cearense, acesso do Guarani, jogo contra o Campo Grande, jogo bom, disputado. O Leão do Mercado que vai pegar o Grêmio Pague Menos. E a gente vai falar ainda sobre o Icasa. Vamos trazer aqui os melhores momentos do jogo entre Calcaia e Icasa. Entrevistas. E o Flávio Araújo, fica ou não fica no Verdão do Cariri? Ele falou para a Fernanda Alves. Daqui a pouquinho a gente vai colocar para você, tá bom? E também vamos colocar imagens do Romeirão, Arena Romeirão, tá certo? No começo do segundo bloco a gente bota a Arena Romeirão para você dar uma olhadinha como é que tá por lá agora, tá certo? Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar sobre a Autoescola Juazeiro. Se você quer aprender a dirigir, quer tirar sua CNH, fale com quem entende do assunto. Autoescola Juazeiro. Você pode entrar no Instagram da Autoescola Juazeiro. O Instagram está aqui na tela para você. CFC_Autoescola Juazeiro. Tudo junto. E tem o telefone aí da Matriz, 988864889.
988864889. Bacana do Instagram da Autoescola Juazeiro é porque lá tem várias postagens sobre a autoescola, mas também tem várias dúvidas, pode tirar várias dúvidas com informações importantes para você que está querendo aprender a dirigir, para você que quer se informar sobre legislação de trânsito. Você pode encontrar tudo isso lá no Instagram da Autoescola Juazeiro, tá certo? Tá aí na tela então, CFC_Autoescola Juazeiro, tudo junto, tá ok? Você entra lá e aí você pode se informar, manda mensagem do PV, se informa como você pode, de repente, se tornar, né, um aluno da Autoescola Juazeiro para se capacitar e tirar a sua carteira nacional de habilitação. Quer aprender a dirigir? Fale com quem entende do assunto, procure a Autoescola Juazeiro, está aqui na tela, tanto o Instagram como também o telefone da sede da matriz da Autoescola Juazeiro aqui na terra do Padre Cícero, ok? Bom, vamos rapidinho aqui para algumas mensagens. O Ribeiro Silva está agoniado. Cadê o Romeirão? Calma, Ribeiro. Deixa eu ver aqui, quem está aqui em cima, deixa eu ver. O Everton Porto, o Flávio vai permanecer para o Campeonato Cearense 2022, Tony? Daqui a pouquinho tem entrevista com o Flávio, que a Fernanda fez, tá bom, Everton? Segura aí um pouquinho. O Robson Campos, diretoria de casa, quais os projetos para a próxima temporada que vocês têm de informação sobre isso? Daqui a pouquinho. Gazeta da Jurema, não deu para o meu Calcaia, mas fico feliz com o retorno do Verdão a uma competição nacional. Quité Santos, um abraço aí, tá bom, para essa turma toda, Cícero Frank, o Jardel Costa, não se compara a torcida do Verdão com a do Calcaia. Robson Campos Cariri merece um grande time para 2022. Calcaia, nada, e casa está de volta. Mostra as obras do Romeirão. Antônio, eu não sabia que o comentarista Antônio Rodrigues era cantor nas horas vagas. Ai, Antônio. É o Jefferson, que isso é cantor. Antônio Rodrigues, excelente seus comentários. E casa volta ao cenário desportivo. Cícero André deixando boa noite. Tiago Oliveira também por aqui. Professor Thaleson, um abraço para o Thaleson Lima. E o tio Merecia, o Puscas, fez um golaço de bicicleta pelo 4 de julho. Né? Antônio Rodrigues, melhor jornalista do Cariri. Isso aí é fã do nosso querido Jardel, tá bom? Enfim, tá aí alguns comentários. Carlos Alberto Duarte diz, nunca deixei de acompanhar o Icasa, mesmo à distância. O Cícero Frank diz, o fato é que o Icasa é o maior do interior cearense e um dos maiores do interior nordestino. Aí, boa noite. Ai, que saudade do Romeirão de ver o Icasa jogar e colocar medo nos adversários. Estou morando em Sergipe desde 2013. Um abraço aí para o Carlos Roberto, toda a turma lá de Sergipe. E o Vitor Emanuel deixando aqui o parabéns para a gente. Para o Antônio, para a Fernanda, excelente programa de transmissões da Série C. Um abraço aí para o Vitor Emanuel, um abraço para essa galera toda. Vamos aproveitar então, mostrar as imagens da Arena Romeirão, como é que estão aí as obras de reforma. Né? Essas obras, essas imagens não é de hoje não, tá? Hoje já estão colocando o gramado, já deve estar diferente. Mas vamos mostrar aqui as imagens do fim da semana passada. Inclusive nós colocamos essa imagem aí no sábado, durante a transmissão do jogo entre Guarani e Campo Grande. Olha, a máquina no meio, espalhando aquela areia, já foi feito o trabalho aí da drenagem, a coberta. Essa parte aí é aquela parte da social, viu? A pessoa que está filmando ali na parte da social. Aquele outro lado é o lado da geral, todo cobertinho e a máquina aí puxando a areia para um lado e para o outro. Tá certo? Com certeza houve uma evolução nesse fim de semana e a informação que tenho é que hoje começaram a colocar o gramado lá no estádio Romeirão. Inclusive eu conversei com meu amigo Diego, ele disse, rapaz, vi 2 caminhões passando carregado, tropetado de grama, lá para o Romeirão. Então já deve estar colocando aí o gramado. Inclusive a gente entrou em contato com o pessoal da Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, SOP, e eles estão aguardando aí o comunicado oficial do governador Camilo Santana e a gente está atento, assim que a gente tiver permissão, Guto Vital e eu vamos lá para a gente mostrar as imagens aí, tá certo? Que o Guto tá doido para ver o Corinthians, rapaz, mas lá no já está sendo plantado mesmo. Já começou hoje, já, a gente inclusive eu vi uma foto aí. Circula uma foto nas redes sociais já. Mandaram uma foto para mim, já com a parte da lateral já sendo colocado lá a grama. Então tá certo, pessoal que estava querendo saber aí, então já está no jeito, tá bom, galera? Bom, vamos falar aqui do Leão. Antes de falar do Leão, deixa eu só mostrar uma enquete aqui no Instagram. Eu botei uma enquete lá no Instagram, rapaz, porque eu até coloquei o seguinte, que o único rubro-negro que comemorou esse fim de semana foi o rubro-negro do Guarani de Juazeiro. O Leão do mercado, não deu pro Calcaia, não deu pro Flamengo, e aí não deu, rapaz. O Celso Lima, que gosta de falar muito de futebol nacional,
E aí não deu, né? A gente até falava assim, rapaz, eu acho que ele vem do Uruguai, o Renato, com a carteirinha profissional já assinada, se o Flamengo for campeão. Não veio porque estava tudo no mesmo voo, acho que vai mudar o clima, a diretoria deixou só chegar no Rio de Janeiro. E aí o Renato já deixou o Flamengo. E aí eu botei uma enquete, tá no Instagram, você pode votar. E olha aí o resultado que estava até agora há pouco, olha. Né? Renato Gaúcho não é mais técnico do Flamengo, você era a favor da saída do Renato Gaúcho? 58% dizendo que sim. Eu não era não, viu? 42% disse que não. Eu votei não, porque eu queria que ele continuasse no Flamengo. Por quê? Só a favor da continuidade do trabalho do treinador. O futebol brasileiro pede muito imediatismo, né? Acho que a gente tem que deixar... Você está fazendo isso com um bom vascaíno? Eu queria a continuidade do trabalho do Renato, estava fazendo um bom trabalho. Um bom trabalho, assim, peia na Libertadores, peia no Brasileiro. Acho que o futebol brasileiro cobra muito, né? O pior que a gente brinca assim, mas o Renato tem 72% de aproveitamento, se eu não me engano. Cerca de 70% de aproveitamento. O problema é porque ele falou demais quando estava no Grêmio, porque ganhar Libertadores, time de 200 milhões de reais e tal. E aí ele pegou, assumiu o time com condição de ganhar Copa do Brasil, aí levou aquele sapeca de 3, né, com o Atlético Paranaense, aí acabou tropeçando com times menores no Brasileirão, porque o Flamengo tropeçou contra quem? Chapecoense. Contra Chapecoense, contra Cuiabá, acho que o Ceará parece que empatou, foi empate do Ceará, não lembro. Enfim, vai pegar o Ceará de novo amanhã, né, mas amanhã, meu filho, já tá de ressaca aí depois do Piau aí também fica difícil. E aí acabou perdendo as chances aí, ainda tem chance matemática, mas é complicado de pegar o Atlético Mineiro, então tudo se desgastando. E aí eu soube também que os bastidores também andavam meio carregados, aí por isso que eu fico achando, derrubaram, porque não tem como não achar que derrubaram o Rogério Ceni. Aí traz o Renato para, enfim, é complicado, é uma situação difícil aí. Mas está aí a enquete para você votar. Eu ouvi dizer que o Corinthians já está de olho aí no Renato Gaúcho. O bom é que a galera tira uma onda, rapaz. Já tem uma foto rolando aí que o Francisco Diá está assumindo aí o Flamengo. Até a galera tira a onda, é brincadeira. Mas enfim, volta aí na enquete aí, tá bom, galera? A gente dá prioridade, lógico, pro nosso futebol, mas algumas coisas de repercussão nacional a gente bota lá também. Então, volta lá na enquete se você era a favor ou não da saída do Renato Gaúcho, tá bom? Bota a enquete do Traça o Palmeiras aí também. Eita, boa enquete aqui sugerida pelo meu amigo Segundo. Será que o Palmeiras... Eu achei uma opinião muito pessoal dele, porque ele é corintiano, tô achando... mas a gente vai deixar mais perto, porque vai chegar em fevereiro ainda. O Abel pode não ficar no Palmeiras, então vamos deixar mais para perto, já que o Mundial é só em fevereiro. Bom, olha aí, o Guto, rapaz, que tem de corintiano aqui é um negócio pesado. Vamos falar da Série C do Campeonato Cearense, porque hoje saiu outro finalista e outro time que já está classificado para a Série B do ano que vem. E esse era previsto, foi favorito de ponta a ponta da competição. O Grêmio Pague Menos, primeiro ano como profissional e já conseguiu o acesso. 2-1 para cima do Quixadá, 2 jogos. O Quixinha, que voltou ao futebol, time tradicional aqui do futebol cearense, Canarinho do Sertão, não vai ser dessa vez que vai conseguir o acesso. Vai ter que buscar jogar a terceirona no ano que vem, o Quixadá. Mas o Grêmio Pague Menos venceu 2-1. Nós conversamos hoje, no fim da tarde, início da noite, com um bom goleiro Léo, que passou aqui pelo nosso futebol, Icasa, Guarani, Barbalha, também pela equipe do Cariri. E o Léo é titular absoluto lá no Grêmio Pague Menos e falou pra gente sobre esse acesso e a expectativa de pegar o Guarani na grande decisão da terceirona deste ano. Vamos ver. Fala, meu amigo Tony Souza, boa noite, meu irmão. Feliz demais por conquistar esse acesso aqui com a Pague Menos, né? Primeiro ano do clube profissional e a gente conseguiu o acesso à segunda divisão do Campeonato Cearense. Agora a expectativa é das melhores, né? Vamos jogar a final aí contra a equipe do Guarani, onde eu tenho um carinho, um respeito enorme por esse clube, onde eu fiz história. E vamos em busca desse título aí, né? Sei que é difícil, sei da qualidade da equipe do Guarani. Vai ser um jogo bom, um jogo difícil e quem vença o melhor, né? Muito obrigado, meu irmão. Forte abraço, tá? Bom programa aí. Um abraço, Léo. Gente boa demais, grande profissional, um goleiro realmente de muita qualidade. E que cearense, né? Pelo Guarani, quando ele defendia o Guarani, ele foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Cearense. É verdade, muito bom o goleiro Léo.
jogador de muita qualidade que está agora no Grêmio Pague Menos. Então, boa sorte aí para o Grêmio Pague Menos, né, na Série B do Campeonato Cearense, para o Léo, lá, dizer que lá o Cacau rola legal. Mas né, a terceira divisão aqui, o pessoal está querendo que fique pelo Leão, pro Leão do Mercado. Inclusive, o Guarani que já viajaram o André Cassaco e o Guto, né, já tinham viajado, inclusive, havia até a possibilidade deles não virem para cá se o jogo fosse no Inaldão, mas o jogo vai ser lá no estádio Franzé Moraes, já que o Pague Menos empata com o Guarani em número de pontos, mas passa no saldo de gols. Então acaba ficando com a melhor campanha, a decisão vai ser, portanto, lá na capital cearense. Mas o jogão que garantiu acesso para o time do Guarani foi um jogo muito movimentado, foi um virou no estádio Lírio Calor Inaldão, e a gente mostra agora para você os gols de Guarani 3, Campo Grande 1, valeu o acesso do Leão do Mercado para a Série B do Campeonato Cearense de 2022. Vamos ver. Rolando no estádio Lírio Calor Inaldão e vale vaga na decisão, vale acesso para a Série B. Olha o time do Campo Grande, Hugo fez o giro, vai driblar o goleiro, vai fazer o Campusca, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Campo Grande! Ele recebeu a bola, fez o giro, driblou o goleiro e com 2 jogadores do setor defensivo, a bola foi cair no fundo da rede. Aberto o placar no estádio Lírio Calor Inaldão e é do Tigre, Juazeirense. Hugo é jogador que arrebenta. Quando eram jogados 40 minutos do primeiro tempo, o Campo Grande agora faz 1-0 para o time do Guarani. É arremesso manual que favorece ao time do Campusca. Amanhã tem decisão, tem Taça Fares Lopes. Lá vem o time do Guarani. Olha o Daxon, toca a bola pro Isaú, passa na esquerda, segura o Isaú. Ele vai e abre ali com o André Cassaco, muito forte. Ele ajeita, lá vai o Isaú. Quem sabe o gol de empate, cara a cara. Tocou, olha o Daxon, chutou. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Brilha a luz do artilheiro, jogada do Isaú, passou no meio dos 3, o goleiro saiu e ele deu um leve toque pro Dagson. O Dagson é artilheiro, é jogador que arrebenta. Veja o lance no replay, linda jogada do Isaú, tabelinha entre ele e o André Cassaco, e o Dagson estava ali cara a cara com o gol e fez o que mais sabe fazer. Balançou a rede, tudo igual no estádio Lírio Calor Inaldão. Dagson é artilheiro, é jogador que arrebenta. Agora o Guarani tem 1, Campo Grande também 1, com Santos, Luiz, enfim, muita gente boa, Assis, muita gente boa lá no Leão. Olha o time do Guarani, lá vai Thierry, entra na área, vai chutar, ele dribla o primeiro, vai chutar, fez, vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Guarani! Thierry é jogador que arrebenta. Numa belíssima jogada individual, entrou na grande área, saiu driblando e na saída do goleiro Danilo, ele botou com um leve toque no fundo da rede. Virou no Inaldão. Time do Guarani. Mais 3 minutos de acréscimo. 3 minutos para garantir a final. Olha o Thierry, faz fila. Bota na quinta. Quem sabe agora mais um gol, Dagson. Vibra, agita, faz a festa. Gol!
Dagson é jogador que arrebenta. O artilheiro, ele não perdoa. Numa menção honrosa aqui pro Thierry, que fez quase tudo sozinho, botou na quinta, na velocidade e fez o cruzamento, um passe açucarado. Toma, Dagson, e ele é artilheiro, não precisa de muita coisa, com um leve toque, botou a bola no fundo da rede. É mais um gol dele, é mais um do Dagson, Agora o Guarani tem 3, é o gol para dar tranquilidade. 3 pro Guarani, 1 pro Campo Grande. Daí, meu amigo, o Guarani virou para cima do Campo Grande. Tá de parabéns o Campo Grande pela campanha que fez. Um time realmente de jovens, mesclado com jogadores experientes, tendo o Marcelo de Castro como uma grande referência, mas não deu para segurar realmente o time do Guarani, que é uma time muito bem montada pelo técnico Lamar Lima, né? A diretoria acabou dando essa liberdade para o Lamar, e mesmo com muita dificuldade, com limitações, o Leão do Mercado conseguiu esse acesso importante para Juazeiro do Norte, com um bate e volta no inferno, e aí já está voltando de novo para o céu, mas vai brigar pelo título. E aí, Antônio, você conseguiu acompanhar aí o Leão do Mercado nessa Série C do Campeonato Cearense? Essa equipe, você gostou dessa equipe que foi montada pelo time do Guarani? O Lamar é uma grata surpresa, né, que 2021 deu pra gente, tanto pelo trabalho no Crato, que ele pegou meio às pressas, começou como dirigente, depois assumiu como treinador e ainda conseguiu levar o Crato para a Série D. E agora são 3 trabalhos e 2 acessos do Lamar no começo da carreira como treinador. E agora ele fez um trabalho no Guarani que montou um time muito bom. O time do Guarani, eu estava comentando aqui em off, trazer para o pessoal de casa, que eu acho que se o Guarani tivesse na Taça Fares Lopes, ia dar muito trabalho, ia brigar pelo título também. Porque o time do Guarani tem muitos jogadores experientes, jogadores muito bons, alguns que já tinham mostrado potencial e ficaram escanteados por algum tempo. O Dagson é um centroavante muito bom, né? O Dagson, inclusive, teve um jogo, agora não recordo qual foi, no estádio Mirandão, e o Dagson, acho que foi contra não lembro agora, vou até dizer o nome para não pecar, minha memória é péssima. Mas aí o fato é que ele pegou e marcou 3 gols numa partida e acabou que eu fui entrevistá-lo. Não tem essa entrevista porque meu amigo Nicanor, na hora que eu estava gravando, foi uma chamada de vídeo, rapaz. Aí travou na hora que eu estava fazendo a gravação e aí eu perdi esse momento de emoção, porque ele começou a chorar. O Dagson chegou a me dizer que ia parar de jogar futebol. E o Rominho, o presidente do Guarani, o Romeu Caldas, junto com o Lamar, convenceram ele a não parar e aí vestir a camisa do Guarani. E quando ele acertou com o Guarani, ninguém falava no Dagson como jogador titular, como jogador que seria fundamental para esse acesso, né? Até porque o Guarani estava trazendo o André Cassaco. E ele jogou mais aberto, né? Exatamente. Botou até o Cassaco mais aberto. O André Cassaco, em alguns momentos, era praticamente um meia do que um atacante. E ele nunca fez esse papel, né? Acho que ele se sacrificou pelo bom momento também. Bom momento do Dagson. E aí o Dagson, que pensou em parar de jogar futebol, se emocionou nesse dia falando pra gente, volta, ele sai dessa decisão de parar de jogar, né, para continuar a carreira profissional e é premiado aí, foi realmente uma grande surpresa, né, foi uma providência divina aí pro Dagson, que ele já marcou 9 gols no campeonato. Tony, eu acho que esse jogo aí foi contra o Sport Limoeiro. Sport Limoeiro, exatamente, minha querida Fernanda, a gente estava lá. Nós estávamos lá. Né, e ele fez 3 gols e se emocionou quando estava falando. A Fernanda acompanhou bem de perto, inclusive, essa evolução do Dagson, né, Fernanda? O Dagson já foi atleta do Icasa, né? Vivia esse começo de uma boa fase e hoje vem mais amadurecido. 2 atletas que eu queria destacar, inclusive, dessa questão de amadurecimento, foi o Dagson pelo lado do Guarani e o Leandro Mendes pelo lado do Icasa. Então, a gente consegue perceber um amadurecimento tanto no pessoal como no profissional, e isso aplicado dentro de campo. Eles cresceram ali, evoluíram, começaram e foram evoluindo dentro de campo. E os 2 laterais do Guarani, muito bons, cara. O da Silva eu sou fã, já falei isso várias vezes, mas os 2 laterais do Guarani também fez o Leandrinho também. O Leandrinho jogou muito. Inclusive é interessante que o Thierry entrou no lugar do Leandrinho e eles têm uma amizade muito grande e a gente perguntava e ele dizia, não, cara, se eu ficar no banco, eu fico pro Leandrinho, não tem problema. Um torce muito pelo outro, muito bacana mesmo de ver. E assim, o Raí muito bem, cara.
O time estava realmente bem encaixadinho. O André, um baita goleiro, experiente. Experiente, muito goleiro. E o Lamar ainda conseguiu colocar em um determinado jogo o Fábio Antony, né, que é jovem, acho que 19 anos, que é do Crato, inclusive está emprestado para o time do Guarani. E alguns desses jogadores do Guarani devem voltar para o Crato, que estavam lá emprestados. Eu acho que o Raí talvez seja um, não recordo agora. Enfim, mas tem uns 3 jogadores, 4 do Guarani, que o Crato acabou emprestando para o time do Leão do Mercado. E o Guarani acaba tendo esse momento. Vamos ver umas entrevistas. O Leandro Santos esteve conosco lá e acabou fazendo as entrevistas e a gente acabou colocando aí algumas em um vídeo para a gente mostrar aquele momento do acesso, que foi muito emocionante, do Leão do Mercado, jogadores realmente muito emocionados naquele momento após o término da partida. Qual o resumo dessa passagem pelo Guarani à Série C e de volta agora à Série B estadual, Rui? Cara, o resumo é só de sofrimento mesmo, porque graças a Deus, Deus é justo, o que eu sofri, caí com o time sofrendo, e eu sabia que ele ia me honrar, e mesmo sofrendo a gente subiu o time aí de volta para a 2ª divisão. Não sei se eu continuo no Guarani não, mas eu vou pensar pelo melhor do Guarani. Eu, particularmente, sinceramente, Tony Souza, eu não aguento não, pai. Mas meu pai tá feliz lá no céu, era o sonho dele eu ser presidente. E eu fui presidente por causa dele, e graças a Deus tá aí. Caí com o time e voltei o time para a 2ª divisão. E se Deus quiser e ele abençoar a gente vai tentar voltar o time para a 1ª divisão. Entrou bem no jogo de hoje, está vindo aqui o Thierry. Thierry, primeiramente, entregar aqui o troféu. Você foi escolhido pela nossa equipe, o jogador que arrebenta. Estava ali no campo, entrou bem, colaborou aí para a vitória. Voltando à Série B, o time do Guarani com uma grande vitória. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo momento. Vinha trabalhando muito ali. O professor Lamar sempre me utilizava, sempre me colocava. E ele me falava, se prepara que você vai entrar. Então você veio bem o jogo, por onde eu poderia dar uma melhor ali. E agradecer aos meus companheiros, a todos os atletas e a comissão técnica geral. Se não fosse eles, nada disso poderia acontecer. Campanha para tentar buscar um espaço no time na final. O time, torcedor do Leão, quer ver esse time de volta campeão. Vai brigar pela vaguinha na decisão? Eu trabalho muito, mas respeito a decisão do Lamar. Leandro é um cara que eu amo muito, respeito e admiro. Ele é meu irmão de verdade, então se ele me colocar na final, tenho certeza que o Leandrinho vai torcer por mim. E se ele optar por colocar o Leandrinho, pode ter certeza que eu vou vibrar e torcer por ele ali do banco. Só dar uma olhadinha ali para a câmera para a gente fechar aqui a imagem do Thierry, jogador que arrebenta, escolhido aqui pela equipe do canal Replay com Tony Souza. E que campanha foi essa, Lamar? O jogo onde saiu atrás, já tinha uma boa vantagem, mas o time com força foi lá e buscou essa vitória de virada e está de volta à Série B estadual. O Guarani não é para estar nem em Série C, nem em Série B de estadual. O Guarani é muito grande, essa camisa é muito pesada. Eu já vesti essa camisa, já tive um acesso com o Guarani como jogador, fui campeão da Fareló como jogador. Voltar agora para o Guarani com esse acesso, para mim, é uma realização pessoal. Mas o grande protagonista dessa competição do Guarani são os jogadores. O grupo é fantástico, o ambiente de trabalho, o dia a dia desses caras, em cima de muita dificuldade. A gente só vê o dia do jogo, do campo, mas tudo que envolve o jogo é na semana e as dificuldades são grandes, mas os jogadores se dedicaram bastante, se fecharam. Focaram e se concentraram nesse acesso e fizemos um campeonato até aqui irretocável, né, como artilheiro da competição, com a zaga menos vazada, com goleadas, né, saímos atrás do placar hoje, conseguimos no segundo tempo organizar a equipe e a gente chega num acesso. Eu estou muito feliz, o Guarani é muito grande, é isso que eu passei para todos eles. O Guarani ele tem o poder de projetar jogadores, treinadores e fantástico, cara. Eu só tenho a agradecer a Deus. Deus me dá muito mais do que eu mereço. E a torcida tava ali já, viu? Fica, Lamar! Velho. É o fruto de trabalho, Leandro. Eu sou chamado carinhosamente pelos torcedores como príncipe rubro-negro por tudo que eu fiz dentro de campo. E consegui, cara, o carinho e o respeito do torcedor agora como treinador. Eu fico muito feliz, né? Como eu disse, Deus me abençoa a cada dia, a cada instante, eu não sei, cara. Eu não mereço tudo isso. Eu fui na igreja hoje pela manhã entregar esse jogo a Deus e entregar o trabalho a Deus. E a gente foi, aí eu fico até emocionado, a gente foi coroado, né? E se não fosse a presença de Deus dentro desse grupo, a gente não teria conseguido esse resultado positivo.
Tá aí o Lamar, que depois até eu vi uma foto dele lá na igreja, fazendo oração de agradecimento após o acesso, isso já no domingo pela manhã, né? E o time que foi montado pelo Lamar, soube inclusive que vários jogadores foram oferecidos por empresários, e o Lamar acabou tendo essa liberdade, através do presidente Romeu Caldas, de poder escolher os jogadores com quem trabalhar, né? E essa montagem deu muito certo, uma equipe muito forte, e o Guarani consegue aí o seu principal objetivo, que era o acesso à Série B do Campeonato Cearense de Futebol. São 3 trabalhos como técnico, um acesso para a Série D do Brasileiro com o Crato, um acesso inédito lá para o time do Crato, um acesso com o time do Guarani para a Série B, também acaba sendo um acesso inédito, o Guarani nunca tinha jogado na terceira divisão, e não conseguiu um acesso com o Tiradentes, eu acho que mais pelo caso da diretoria lá, porque acabou atrapalhando, né? O Lamar, para ter ideia, tinha 2 jogos, 100% de aproveitamento, e o diretor querendo escalar time lá. Aí brigou com o jogador foi embora, a gente teve um problema, soube que teve um problema de bastidores, e na reta final, acho até que os confrontos da reta final do Tiradentes eram até os melhores para tentar acesso para a Série A, mas teve jogador indo embora, principalmente atacante, e faltou aquele cara que botava a bola para dentro. Eu acho que o pessoal hoje do Tiradentes deve estar analisando, rapaz, se a gente tivesse deixado esse rapaz trabalhar, talvez a situação hoje fosse outra, né? Mas enfim, parabéns ao time do Guarani e o Romeu Caldas, presidente, Fernanda, que você também vem sempre acompanhando com a gente, sofreu muito no ano passado, estava aliviado. Será que ele permanece no Guarani, Fernanda? Eu acho que sim, como a gente conversava aqui com o Antônio, ele já tem muita tradição dentro do Guarani, tem história, como ele muito bem falou, que onde o pai dele estiver, está muito feliz com essa situação, acredito que ele fica. E acho também que, não sei, acho que o Lamar também deve ficar pela trajetória que tem, por também, frase do Antônio, né, por ter a cara do Guarani, acredito que eles não vão querer mexer em time que está vencendo, né? Porque a informação que eu tenho, Antônio, é que o Lamar estaria ajudando a diretoria do Crato a montar a equipe para a primeira divisão. O Crato conta com o Lamar para a primeira divisão do Cearense do ano que vem. A grande questão que eu acho por mais que eu entenda que o Crato conta hoje com o Lamar, é uma grande vitrine de primeira divisão, mas eu acho que o Lamar ele começa uma carreira e começa a se valorizar bastante. São 2 acessos. E é um cara que tem uma história no futebol paraibano. Eu já soube que tem gente olhando para o Lamar lá da Paraíba para cá, né? Então, assim, ele é ídolo por lá também como jogador, assim como é no Guarani. Então, assim, de repente, eu não duvido de surgirem propostas para o Lamar daqui para dezembro. Interestaduais. Ou aqui propriamente do futebol cearense, né? Ou de repente para sair para outro estado, como o futebol da Paraíba, que ele tem uma história bonita também por lá. E assim, tudo também, quando a gente fala de planejamento para o Guarani, vai depender muito do calendário da segunda divisão do ano que vem, porque se for no primeiro semestre, talvez dê para ele fazer esse trabalho com o Crato, que já vem desde o ano passado, ele tem uma confiança, uma parceria não só com a diretoria, mas também com o município, né? O Lamar foi ex-secretário também de Esportes e Juventude do Crato, então ele é uma pessoa muito identificada com o município do Crato, com os gestores e também com a diretoria, também, né? Natural com o Cratense. Então, pode ser que esse trabalho passe por uma continuidade que gere uma parceria com o Guarani, né? A gente não reconhece que vai depender muito dessa questão do calendário, mas isso já mostra que ele tem ideias, né? Vou citar um exemplo, o Isaú, ele tem acho que 23, 24 anos, né? Isaú, apesar de jovem, ele passou por Icasa, Campo Grande, Revelado Campo Grande, e no Guarani passou pelos 4 principais clubes da região do Cariri, e sempre jogou mais como segundo volante, que chegava muito à frente, chute bom de fora da área, e o Lamar deu a liberdade dele jogar como um meio armador, né? E a gente viu isso funcionando, né? O que eu senti falta dele este ano foi aquele chute de fora da área. Eu acho que eu vi 1 ou 2 chutes só do Isaú de fora da área, e confesso que senti essa falta. Mas é um cara que quando bate muito bem de fora da área. E, enfim, fez um belo lance para o gol de empate do time do Guarani. É um jogador realmente muito insinuante. Eu gosto muito do Isaú e é jovem, né? 23 anos, se não me engano. 24. Vou destacar também aqui que o goleiro do Campo Grande, o Danilo, só tem 17 anos de idade. Primeiro jogo dele como profissional e esteve bem. O Guarani ganhou 3-1, mas ele fez pelo menos umas 3 ou 4 defesas difíceis
dentro do jogo, é realmente um talento para o time do Campo Grande. E o Campo Grande está de parabéns, fez uma boa campanha, né? Acaba, né, Fernanda, aliando juventude com jogadores experientes, tem um Severo ali, e eu acho que dá para a gente pegar, que se a ideia do Campo Grande é sempre produzir bons jogadores, a gente viu muita gente boa ali nesse time do Campo Grande. Infelizmente a chave bateu de cair os dois juazeirenses, mas se tivesse sido em outra situação, acredito que também o Campo Grande tivesse entrado nessa disputa e quem sabe não ter conseguido também o acesso, quem sabe não teriam sido os nossos dois representantes de Juazeiro, que era como a gente sonhava que acontecesse e subir para a Série B. Como aconteceu em 2018, né? Acabou subindo Crato e Campo Grande. Foram para a final, Campo Grande foi campeão. No ano passado subiu Icasa e Crato também para a Série A. Pois é. É coincidência demais também. Então, só, tu lembra um pouco da passagem do Lamar na Paraíba, tem muita gente se manifestando. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal de Souza, né, que tá acompanhando ali. Jogou no Souza. O programa. Lamar jogou no Souza. Na verdade, Lamar saiu daqui. Eu lembro, inclusive, a gente tirava onda com o Bacalhau, porque ele estava treinando no Barbalha, para jogar no Barbalha. Bacalhau foi lá e levou ele. Já tinha trabalhado com ele, acho que no Juazeiro, ou foi no Icasa, Juazeiro Empreendimentos, enfim, no começo da carreira. E levou para o Atlético de Cajazeiras. Lá virou ídolo no Atlético, aí jogou Souza, campeão paraibano pelo Nacional de Patos. Tem placa lá no José Cavalcante, o Lamar, fez um golaço em 2007, o terceiro gol, inclusive. Saiu, pegou a bola da intermediária, pegou na velocidade, passou aos 3 jogadores, quando o goleiro foi saindo, ele deu de cobertura. Foi um golaço e mereceu placa. Ele tem uma placa. Se você chegar no estádio José Cavalcante, em Patos, lá na Paraíba, pode ir lá no estádio, eu queria ver a placa em homenagem ao gol do Lamar. Vai estar lá a placa em nome do Lamar. Jogou Botafogo da Paraíba, enfim, eu acho que 13 também, se não me engano. É um jogador que tem história no futebol paraibano, ídolo por onde passou e com várias conquistas também. A nossa audiência paraibana pode ajudar aí na trajetória do Lamar. Eu não duvido nada aí então, o Jardel Costa aqui, né? Lamar campeão paraibano 2007 com o Nacional de Patos. E era um baita time. O Lamar já esteve aqui, inclusive, participando aqui do replay, falando sobre essa campanha. Tinha o Júnior Xuxa, que era banco naquele time. Aí tinha o Wesley, zagueiro, que chegou a passar aqui, passou o Fluminense, foi, inclusive, encontrado morto no açude do pai dele, mas era um baita de um zagueiro. Wesley, tinha Ribinha, Carlinhos Paraíba, que depois foi para o Curitiba, depois foi para o São Paulo, tinha o Edmundo, atacante, Henrique, zagueiro, né? Não, isso o Nacional de Patos, campeão em 2007. Era realmente um time envolvente. Tinha o Jorge Luiz Bacalhau, foi o técnico, começou o campeonato como técnico do Souza, ganhou o primeiro turno lá, e aí depois foi contratado na reta final para ser técnico do Nacional, acabou sendo campeão em 2007. Tá bom? Aí eu respondendo o Jefferson Diego, esse Lamar é jogador, baita do jogador, viu, Jefferson? Inclusive, ganhou o título de Príncipe Rubro-Negro, a gente começou a chamar de Príncipe Rubro-Negro em 2009, quando ele esteve no Guarani, e o Mirandaço acabou abraçando esse título, e a torcida também adotou e ficou como Príncipe Rubro-Negro. Tem um acesso com o Guarani, terceiro lugar em 2009 da segunda divisão, acesso para a Série A, e foi campeão da Taça Fares Lopes em 2012. Ele e o Djalma, os dois líderes do Guarani naquela Taça Fares Lopes de 2012, tá bom? Domingos Saiba aqui, respondendo aqui na verdade, né? O Jefferson Dias aqui, diga a ele se receber proposta do Atlético de Cajazeiras, vá não, que é barca furada. Torcedor do Souza é rival. Não vá não, né? Que é barca furada. Já tá avisando aí, viu, Lamar? Domingo sabe me dá. Bicho, tá assim. Pois é, rapaz. Ele sabe, o Bacalhau deixou o Souza e foi pro Nacional, exatamente. Em 2007, a gente lembra demais aí. Um abraço para Ranieri, zagueiro, Bilica, enfim, era um timaço, rapaz, um timaço mesmo, que tinha o time do Nacional naquele ano e o Lamar fazia parte. Enfim, Guarani, portanto, na decisão do Campeonato Cearense Série C, pega o Grêmio Pague Menos, próxima quinta-feira, dia 2 de dezembro. Eu vou tentar ver se a gente faz essa parceria de novo com a FCF TV, para a gente transmitir o jogo aqui pelo nosso canal no YouTube, se a FCF TV for transmitir esse jogão, vale título, né? Uma coisa é certa, o Leão do Mercado já está na Série B do Campeonato Cearense, e aí vai começar um novo planejamento. Romeu Caldas aí fica ou não fica, Lamar tem história com o Guarani, mas já tem essa proposta do Crato, pode surgir outras situações e a gente acompanha bem aqui, tudo isso aqui para você no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, que qualquer novidade a gente vai passar para você estar por lá também. E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like, compartilha e aproveita e aciona o sininho, que sempre que tiver uma nova postagem aqui, você acaba
sendo comunicado pelo próprio YouTube, tá bom? Então, você chega lá no sininho e aciona, tá bom? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a reta final aqui do programa, para agora sim destacar mais sobre o time de casa campeão da Fares Lopes, melhores momentos, entrevistas e o Flávio Araújo. Fica ou não fica no Icasa para 2022? A Fernanda Alves, que está aqui com a gente, falou com o técnico icasiano e para ela ele respondeu. Daqui a pouquinho você fica sabendo. Se liga. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E se você está querendo aprender a dirigir, tirar sua carteira de habilitação numa boa, sem maiores problemas, procure quem entende do assunto. Formação de novos condutores é com a Autoescola Juazeiro. Aqui na sua tela você tem o Instagram, @CFC_Autoescola Juazeiro, tudo junto. Tá bom? E lá o bacana é que você, além de encontrar informações sobre a Autoescola Juazeiro, você também tem informações sobre a legislação de trânsito. Você pode tirar dúvidas, se você é habilitado ou não, tem alguma dúvida, vai lá, você tira numa boa, no Instagram da Autoescola Juazeiro. Aí está o telefone na tela da Matriz, aqui na terra do Padre Cícero, 98886-4889, 98886-4889. Você liga, manda o WhatsApp lá para a galera, tira dúvida, tá bom? Se inscreve logo para você ter as suas aulas e se tornar um grande condutor de veículos, tá certo? Procure quem entende do assunto, tá aqui, portanto, na tela, CFC_Autoescola Juazeiro, vai lá no PV, manda mensagem, tira sua dúvida e se inscreve, seja também você um aluno lá da Autoescola Juazeiro para aprender a dirigir e tirar com maior rapidez a sua carteira nacional de habilitação. Quer aprender a dirigir? Fale com quem entende do assunto, Autoescola Juazeiro. Bom, vamos falar aqui do Icasa. Antes, deixa eu ver, tem uma galera aqui mandando recado. Flávio tem que ficar para 2022, o Icasa precisa dele. É o Romeu Lúcio que está dizendo. Domingos Sávio, diz Tony, toda segunda estou te assistindo direto de Carlito Pamplona, em Fortaleza, lá no bairro Carlito Pamplona. Um abraço para o Domingos Sávio, a galera da nossa capital, obrigado. Maria Alves, o replay de Tony Souza está arrebentando, parabéns, Maria Alves. Acho que tem uma pressãozinha aqui, a mãe da nossa querida Fernanda Alves. Beijão, Dona Maria, obrigado. Marcondes está aqui dizendo, boa noite, Tony Gol, parabéns pelo seu programa, o Guto Boquinha ainda vai jogar a final pelo Guarani ou não? Boa pergunta, viu, Marcondes? Porque é o seguinte, o Guto Boquinha, o Boquinha é um apelido que a galera bota lá no Guto, né? O Guto já viajou para Fortaleza. Havia uma expectativa até que ele não viesse mais com a final sendo aqui no estádio Inaldão. Mas aí, como o jogo é na capital, a gente fica na expectativa de que ele e o André Cassaco participem desse jogo da decisão do Guarani contra o Grêmio Pague Menos, tá bom? Tem alguma informação sobre a indenização da CBF? Por enquanto nada. Inclusive, Romeu, a gente tenta falar com o pessoal, antigamente eu até falava com alguns advogados, Oswaldo Sestaro, mas lá parece que houve uma ordem lá que disse, não fala nada, não fala nada. E a gente está aí procurando, mas eu tenho um preazinho ali, quando tinha cana em Barbalha, que me disse que estão acertando um acordo com a CBF e que esse acordo aí
pode gerar ali em torno de 30 milhões de reais, alguma coisa desse tipo. Eu não sou baú, né? Ninguém pediu segredo. Eu vou procurar saber com os dirigentes do Icasa, que não falam nada oficialmente ainda. Mas a informação que eu tenho é de que estão fechando um acordo com a CBF e todo mundo espera que logo seja feito esse acordo e que a coisa desenrole. Uma coisa é certa, a CBF deu um pix para mandar para o Icasa porque o time está na Copa do Brasil de 2022. E você quer saber como foi essa movimentação para ganhar essa vaga na Copa do Brasil? Foi o título de ontem da Taça Fares Lopes. Vamos ver os melhores momentos. Transmissão que a gente fez em parceria com a FCF TV aqui no canal do YouTube e você acompanhou esses momentos aí. Olha só. Sai jogando errado a equipe do Caucaia. Juan agradece, pode bater de longe. Na primeira chegada do Icasa. A meia altura, jogada ensaiada. Everton para trás, Siloé. Se ele faz, seria um golaço. Como ele pegou em escanteio, primeira trave. Afasta a defesa do Caucaia. Sai jogando errado. Opa, é pênalti! César Magalhães autoriza. E o Tinho, camisa de número 10, caminha lentamente, perna direita! Gol do Icasa! Bola aberta na ponta esquerda, Kaique cai, sem falta, segura a arbitragem, botou o Vitinho na trave! Na continuação, a marca do pênalti não tinha ninguém, sobrou o Siloé, pode bater, tocou Everton, bateu fraquinho com efeito e segura em 2 tempos Mondragão. Vai ser autorizada a cobrança de falta. Olha a batida de longe nas mãos do goleiro Josué. Já faz a ligação direta. De primeiro tempo para você na tela da FCF TV. Everton bateu pro gol nas mãos do goleiro Mondragon. Vai ser autorizada a cobrança. Autorizado Everton. Bateu roupa o goleiro de cabeça. Mondragon. Dá tempo eu acionar o Samuel. Depois vão dizer que o narrador tá com bullying com o comentarista. A finalização de longe pode ser agora, Samuel. É isso, né? O Everton Maranguape e aí o Washington. Zé Moraes. Olha a descida do Jader. Cruzamento, toque de cabeça. Do Juan foi em cima. O contato dele com a bola. Sai jogando pelo meio. Tem liberdade o Juan para marcar o segundo no Icasa. Ele bateu fraquinho. Sai jogando na direita. Siloé. 3 dedos na bola. Bola longa. Passe fraquinho do Renan. Ele nem cruz. Toca pro Polegar. O Polegar vai em carreira solo, fitou primeiro, o segundo, tocou, o Renan bate com desvio na marcação, facilita, aí, César Magalhães apita, Nael, Ociel, Nael bateu, Mondragon brilha, faz a defesa, Rogério faz a volta em favor do Caucaia, dentro da área, Polegar para trás, a bola fica viva na área, o chute para fora. Icasa, campeão da Taça Fares Lopes 2021. Eita, é bom demais ganhar. Fim de semana foi verde, não foi só no Cariri, foi no Brasil, viu? Fim de semana verde, e aí o Verdão do Cariri consegue esse título, já tinha conquistado, e é bom lembrar uma coisa, título de nível de primeira divisão, porque em 2014 o Icasa ganhou a Fares Lopes e agora também, e a Taça Fares Lopes acaba sendo, porque diz, não, Série B não, é título de nível de primeira divisão, é a Taça Fares Lopes. E o Verdão agora tem 2, acaba se igualando com o seu maior rival, né, o Guarani. E o Horizonte. Também, né? E o Horizonte, o Guarani tem 2012, 2016, o Horizonte também tinha 2 títulos e aí agora o Icasa com 2 títulos. Caucaia tem 2 títulos? Não, acho que não. Acho que o Caucaia só tem 1 título. E o Washington acabou sendo 2 vezes seguindo para a final, né? Foi vice-campeão ano passado pelo Icasa e vice-campeão este ano
pelo time do Caucaia. O Jorge Bruno acabou fazendo algumas entrevistas, a gente já colocou uma com o Flávio Araújo, mas daqui a pouquinho a gente vai botar uma entrevista com a Fernanda Alves, que o Flávio falou se fica ou não fica no Verdão do Cariri. Mas vamos ouvir aqui outras pessoas. O Jackson Pilha, rapaz, figuraça. Até hoje ninguém sabe que função tem o Jackson Pilha. Ele disse que é subgerente de futebol. É subgerente de futebol, né? Então pronto, ele está um degrau abaixo do Kleber Lavô. E o Jackson Pilha estava lá numa felicidade grande e o Jorge Bruno falou com o Jackson Pilha. Vamos ver. E casa campeão da Copa Faz Lopes 2021, estamos aqui atrás de um grande time, de uma grande conquista, tem também o staff do time, né? Diretoria, tem um pessoal que está no dia a dia. Estamos aqui com o Jackson Pilha, uma pessoa também muito importante para o título do Icasa, né, 2021. Boa noite, a gente está aqui, né, feliz com o título e uma campanha muito difícil, a gente passa por muita dificuldade, a prefeitura não ajuda, várias coisas acontecem na nossa cidade, mas a gente é abençoado, um trabalho bem feito, parabenizar o Flávio, o Kleber Lavô, ao França, todas as pessoas que apoiam, aqueles que nos criticam, parabéns também, porque eles fazem a gente ficar mais forte, né? Então a gente deseja que o Icasa venha mais forte para a temporada de 2022, a gente vem tendo êxito desde quando a gente assumiu em 2019, então é esse, o trabalho feito com dedicação, vocação, e a gente vai chegar lá, o Verdão vai voltar para as cabeças. E vai deixar um recado aí para a torcida do Verdão? Eu quero mandar um abraço a todo mundo e dizer que eu vou fazer uma festa aí com vocês com a taça, viu? Tamo junto. É uma figuraça, Pilha, né, rapaz? É uma figuraça. E o bom, Antônio, você vai lembrar bem, o Pilha é um cara que também tem uma estrelazinha assim, né? Porque, vamos aqui, o Pilha encostou, ele teve no Guarani naquela época, ele primeiro ficou perto do Icasa, encostou no Icasa em 2012, quando o Icasa foi vice-campeão brasileiro da Série C do Brasileiro, né? Contra o Oeste. Contra o Oeste. Aí depois passou um tempo no time do Guarani. Ele chegou para o Guarani, aí o Guarani acabou ganhando, não sei se foi em 2012, que ele esteve ajudando também a diretoria, e o time acabou sendo campeão da Fares Lopes. E aí ele depois focou mesmo assim no Icasa, e sempre esteve ali perto do Kleber, desde que voltaram em 2019, o Kleber com o próprio Pilha, e aí veio Série B do Campeonato Cearense, vice-campeão da Fares Lopes, agora o título. Acaba sendo uma figura ali que virou meio que carimbada no time do Icasa também, né? O Icasa sempre teve figuras emblemáticas, né, na sua história, folclóricas, né? E o Pilha é muito querido pelos jogadores. Depois eu estava vendo as imagens, né, após o apito final, muitos jogadores indo abraçar ele com muito carinho. Teve uma hora lá que ele estava, os caras estavam lá, alguém chegou por baixo, ele magrinho, né? Chegou por baixo, botou ele aqui no ombro e saiu pulando uma resenha. Então ele tem esse carinho dos jogadores e confiança, né? Muitos acabam vindo para cá por causa da confiança que também tem na palavra do Pilha, né? Que acaba tendo um papel importante, né? Eu acho que ele trabalha junto com o Kleber já há algum tempo e faz alguns trabalhos também em Fortaleza. E, enfim, é um cara que acabou se tornando importante também no time de casa. O Juan, atacante, que chegou a perder um gol, perdeu pênalti, mas foi o artilheiro do time. Foi artilheiro lá no Oreiense, com o Flávio, na segunda divisão do campeonato piauiense. E foi artilheiro também agora da Fares Lopes, fez 4 gols, juntamente com o Patuta, do Guarani de Sobral, que também marcou 4 gols. Acabou sendo o artilheiro também da competição e ele chegou a falar com o Jorge Bruno também após a partida. Final da Copa Fares Lopes, Icasa 1-0 em cima do Caucaia aqui na cidade de Bozão. Estamos aqui com o artilheiro da competição e campeão, Juan. Fala um pouquinho sobre a Copa Fares Lopes 2021 e o título, Juan. Muito feliz, né, por essa conquista. Todos nós sabemos da dificuldade que a gente passou, né, para chegar aqui. Mas também sabemos, né, da nossa capacidade, do nosso potencial. E essa Copa Fares Lopes foi muito importante para nós, né, no nosso currículo. E por Icasa também, né, conseguiu garantir sua vaga na Copa do Brasil. E graças a Deus a gente pôde se consagrar campeão e artilheiro da competição. Vai dedicar a premiação, vai deixar o recado para a torcida de Icasa? Eu queria agradecer, né, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui jogando nessa grande equipe, né, uma equipe que jogou Série B, né, eu tive grandes amigos aqui, Marciano, Xuxa, onde eu pude jogar no River, né, com eles, e queria somente agradecer por tudo, pela oportunidade, e espero futuramente também voltar a vestir essa camisa. Valeu. Aí Juan, artilheiro, né, deu boas referências, né, Marciano, Xuxa, que jogaram com ele no River, e acabou tendo essa oportunidade também de vestir a camisa do Verdão, e ter esse momento bom aí de levantar a taça, né, como um campeão
com a camisa Icasiana. E o Everton Carvalho aqui está dizendo que o Siloé é o Andréas Pereira da Fares Lopes aqui. Hein, Fernanda? Andréas Pereira da Fares Lopes. Galera, não perdoa, né, rapaz? É um negócio sério. Bom, mas é o seguinte, se tinha um membro de imprensa de Juazeiro do Norte que estava nesse jogo, tinha uma, Fernanda Alves, só Fernanda Alves, da imprensa de Juazeiro do Norte, ela não deixou a gente sem representação, de forma alguma. A Fernandinha estava lá, acompanhou tudo, fez live comigo no Instagram antes do jogo, fez live comigo depois do Instagram, no Instagram depois do jogo, enfim, a Fernandinha estava lá, acompanhou tudo e ela acabou fazendo uma entrevista, ela que trabalha lá na Rádio Padre Cícero, é âncora do programa, qual é o nome do jornal? Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Inclusive assistam, Jornal da Tarde, meu dia às 2. Ela com o Adson Rodrigo, Isso. né? Na frequência 104,5. Pois é, então ela ficou lá ali no plá com a gente aqui do canal e também para a rádio. E fez uma entrevista com o Flávio Araújo, pensando na rádio, né? Já que o Jorge Bruno tinha feito com o Flávio no vídeo, né? Então ela já estava também porque estava ficando escuro, lá não tem iluminação. E aí, não tem iluminação. Acabou fazendo. Eu me dividi com o Jorge ali, deu tudo certo. Para fazer, deu tudo certo. Mas na entrevista com o Jorge Bruno, o Flávio falou uma determinada situação, mas não falou, como falou para a Fernanda, se fica ou não no Icasa para 2022. Pois é, ela fez essa gravação, né, para a rádio, mas a gente adaptou aqui, nosso querido Kleber Ferreira fez uma adaptação. Acompanhe bem a entrevista que o Flávio Araújo concedeu, exclusiva para a nossa querida repórter Fernanda Alves, e na entrevista ele fala qual é o futuro do técnico Flávio Araújo. Vamos acompanhar. Graças a Deus, missão cumprida, né? Muito feliz, um trabalho excepcional por todos que fazem o Icasa, uma campanha invicta, um ataque que tem o melhor artilharia da competição, uma defesa muito sólida, aliamos ali juventude com experiência, então um grande trabalho, né? E também muito feliz, especialmente porque 11 anos retorno ao Icasa, retorno com um título, que esse título estava engasgado, porque em 2010, como treinador de Icasa, nós não conseguimos, fomos vice, perdemos para o Horizonte, né? E agora nós conseguimos esse título, muito feliz pelo trabalho desempenhado por todos. E o torcedor, e o mais importante, né? O Icasa, depois de 7 anos, volta à Copa do Brasil. O último ano foi em 2015. Então volta a 2022. Mais alegria para o nosso torcedor, que vai ter nova Arena Romeirão no próximo ano, vai ter Série D. Então o Icasa, no próximo ano, ele tem um calendário bom. Esperamos que também no próximo ano seja muito bom para o nosso Verdão. Muitos me perguntam, Flávio, você tem contrato assinado com o Bahia de Feira? Eu tenho, porque não assinei, mas dei minha palavra, né? Minha palavra é igual uma assinatura minha. Sinto muito nesse momento de muita felicidade mesmo, mas infelizmente não vou poder continuar. Mas fico muito feliz pela semente plantada, fico muito feliz pelo trabalho executado, fico muito feliz porque o torcedor, a nação icasiana está feliz também. E esperamos que em 2022 Icasa também possa ter muito sucesso. Tá aí Flávio Araújo, entrevista exclusiva para Fernanda Alves, a representante juazeirense lá no estádio Franzé Moraes, nesse jogo de Juazeiro, só tinha Fernandinha, ela foi lá e pegou a entrevista com o Flávio. Então o Flávio, infelizmente, não fica no Icasa para o ano que vem, Fernandinha, vai para o Bahia de Feira de Santana. Depois que terminou a entrevista, eu conversei com ele, aí eu disse assim, Flávio, mas mesmo com a situação de Copa do Brasil, Série D, ele disse, mas uma coisa é certa, quando a gente fecha um acordo, a gente tem que cumprir aquilo. Foi o que ele disse na Sonora e é isso, o torcedor do Icasa fica triste, porque sabe da capacidade que tem o Flávio, mas com esse calendário que vem e com esses dinheiros que vão entrar também, a gente espera que a diretoria analise a situação e traga um bom treinador para o Icasa. É verdade, inclusive sobre esse negócio de dar a palavra, né? Por exemplo, um técnico que gostava de fazer muito isso, a gente conhece o Oliveira Canidel. Oliveira Canidel, quando ele dá a palavra, ele consegue, ele mantém. Inclusive, eu conversei com o Oliveira esses dias e ele estava me dizendo que recebeu proposta de várias equipes de futebol cearense, mas que deve ir trabalhar ainda lá no Amazonas, para treinar um time. Ele não recorda agora o nome do time, vou até daqui a pouco pescar aqui. Mas ele vai trabalhar no time da 2ª divisão, lá no Amazonas, mas que recebeu propostas, confirmou no futebol cearense, o Oliveira Canidel. O Flávio acaba confirmando para a Fernanda aqui, vai para o Bahia de Feira de Santana, está com um acordo verbal lá, e aí, enfim,
boa sorte para o Flávio, mas eu não duvido nada, terminou o campeonato estadual, de repente, Flávio, projeto Série D do Brasileiro, Antônio, cabe o Flávio aí. Isso já não era trabalhado com muita surpresa, apesar do apelo do torcedor, né? Principalmente ao longo, quando foi crescendo a campanha na Fares Lopes, mas tanto o presidente França já tinha deixado claro que havia esse acordo do Flávio com o Bahia de Feira e seria cumprido e que ele ficaria só até a Fares Lopes, mas o torcedor se entusiasmou, né, com a campanha do Verdão e ficou pedindo a permanência do Flávio. Agora sim, é difícil você fazer um planejamento para o ano que vem, pensando só o estadual e a Série D e esperar um Flávio ou outra oportunidade que o Flávio retorne. Eu acho que o Icasa vai ter que trabalhar pensando logo no treinador, né? Porque o cearense já começa em janeiro, né? Então acho que é um tempo curto, né? Dezembro vai ter que ter já isso em mente e talvez pensando num perfil próximo. O Flávio tem contatos, conhece alguns treinadores, pode, enfim, ter alguma indicação. O Icasa já pode até já ter um nome, até não apresentou, né? Então, assim, e esse nome que seja para trabalhar o ano inteiro, né? Inclusive na montagem do elenco. O que é que a gente teme? Com a não permanência de Flávio, é que muitos dos jogadores, principalmente que vieram do Piauí, do Oreense, não permaneçam no Icasa, que se destacaram, inclusive, no campeonato, na Taça Fares Lopes, não continuem para o ano que vem, né? Talvez o Flávio já tenha indicação, enfim, e acordos para que levem esses jogadores para o Bahia de Feira também. Isso é uma coisa de bastidor, talvez a diretoria já tenha pensado em algum nome, mas a gente cria essa atenção, porque você construir um elenco do zero é muito mais complicado de um time que já vem entrosado, vem jogando junto, se conhece e tem uma base, como foi o Icasa no finalzinho da segundona do ano passado e que foi muito bem até no início da Taça Fares Lopes, né, nesse ano, no início desse ano, com o Washington Luiz. Então, acho que essa experiência teve esse saldo positivo. Agora é torcer para que o ano que vem acerte muito no nome que vai dar continuidade a esse trabalho do Flávio. O Kleber é um cara extremamente estudioso no que se refere a elenco, né? Vem trabalhando muito o Kleber Lavô. Já soube que ele estava de olho em alguns jogadores do Barbalha, da Taça Fares Lopes, se eu não me engano, acho que o Cachorrão interessava, que muito fez uma baita... Muito bom zagueiro. Assim, estava jogando de zagueiro, mas é volante, estava jogando improvisado no Barbalha, de zagueiro em alguns momentos. O Rogério, zagueiro, também é um jogador que interessa ao time do Icasa, eu tive essa informação. Então, assim, tem o Barbalha, jogadores do Barbalha, de repente alguns jogadores do Guarani, né? Porque o Guarani vai jogar a segunda divisão, poderia ser uma boa para a primeira divisão. Alguns jogadores aí que estão no Icasa, que, por exemplo, o Icasa, se a gente for citar o nome de jogadores assim com muita qualidade, aí você vai para lá, o Jader, o Leandro Mendes, né, a zaga, o goleiro dispensa comentários, né, no meio-campo também, enfim. Mas aí algum desses jogadores, o Flávio com certeza deve querer também levar para o Bahia de Feira de Santana. Tem um detalhe que você falou que, por exemplo, alguns destaques do Guarani poderiam jogar no Icasa, até do Campo Grande, enfim, que geralmente acontece essa... Só que a segunda divisão, ano que vem, pode mudar o calendário, porque o Floresta está na Série C, né? E esse ano o Floresta foi prejudicado, porque ele tinha a disputa da segunda divisão simultânea com a Série C. Enquanto ele brigava para não cair, ele disputava a segunda divisão e não conseguiu nem sequer se classificar para disputar o acesso. Talvez a Federação Cearense de Futebol tenha mais sensibilidade com a situação do Floresta e coloque um calendário ali no comecinho do ano muito próximo da primeira divisão, dando condição do Floresta... Ou até simultâneo. Ou até simultâneo, dando condição do Floresta disputar a Série C de forma melhor, né? Como já fez com o Icasa. Eu acho que o torcedor não pode lembrar, mas quando o Icasa subiu para a Série B em 2009 e disputou a segundona do Cearense... Foi uma tabela que favoreceu muito o Icasa naquela época. O regulamento primeiro foi pontos corridos, o Icasa sobrou, e segundo que pela primeira vez, a segunda divisão era sempre no segundo semestre. Pela primeira vez foi disputada no primeiro semestre. E o Icasa teve calendário para disputar a segunda divisão e a Série B com tranquilidade. Talvez há essa adaptação. E por que eu falo isso? Porque aí, com essa mudança de calendário, você não vai ter como fazer um contrato com o jogador e ele jogar pelo Icasa
a primeira divisão. Isso é muito comum, né? Um jogador jogar a primeira divisão por um clube, a segunda por outro, enfim. É tanto que o campeonato acaba sendo extremamente equilibrado e competitivo na Série A, B e C do Cearense. Então, esse detalhe pode fazer uma diferença para a montagem do elenco do Icasa. Que o Guarani tem muitos jogadores que jogariam com tranquilidade. Até comentei agora mais cedo que o elenco do Guarani, se não fosse o aperto do calendário e disputasse a Fares Lopes, também brigaria pelo título, porque tem muitos bons jogadores. Então esse detalhe do calendário pode fazer uma diferença para a montagem do elenco do Icasa ano que vem. Aí eu pergunto a vocês, sem Flávio Araújo, qual seria o nome? Hoje mesmo, quando eu estava aqui, algumas pessoas conversando comigo aqui ainda pelo Instagram e tudo, e alguns nomes foram colocados. Teve um cara que mandou para mim a mensagem falando do Sidney Moraes, né? Enfim, que foi de 2013. Aí tem o Washington Luiz aí, que Raimundinho fez esse trabalho. Raimundo Wagner, que está aí no Atlético Cearense, né? Enfim. Francisco Diá, será que voltaria o Diá com as suas entrevistas hilárias, polêmicas? Enfim, para vocês, qual seria o nome hoje? O Lamar poderia entrar ali de repente, mesmo começo de carreira? A gente sabe que há uma pressão muito grande para o time do Icasa. O pessoal de Icasa é o Icasa, né? Um peso. E agora com Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, um calendário cheio. A volta da torcida a volta da torcida para o estádio, que a expectativa é essa, né? Com a Arena Romeirão. Então, assim, de repente o Lamar pode ser colocado, mesmo no início de carreira, um início promissor desse, ou ainda é cedo, enfim, o que é que vocês acham? Eu acho que um sonho por fazer um bom trabalho com muito pouco, e isso mostrou esse ano, era o Raimundinho. Mas o Raimundinho merecia um trabalho ele sempre foi ele tem muita identificação com o Icasa. Foi sempre o bombeiro. Sempre foi o bombeiro. Apaga o fogo, chama o Raimundinho. Poderia ter um trabalho. Só que eu acho que ele conseguiu, né? É muito difícil ele não ter a descontinuidade no seu trabalho junto ao Atlético, né? Ou até o Floresta trazer ele de volta. Eu não sei se o Raimundinho, não sei se o contrato dele encerra agora. Pois tem são esses 2 detalhes. anos, era 2 anos e pouco, enfim, eu não sei se está encerrando agora. Confesso que não conversei com o Raimundinho mais sobre isso. Mas, enfim, agora o Icasa vai ter que buscar um nome. E buscar um nome que, junto com essa diretoria, né, com o Zacarias que está no bastidores, com o França e com o Kleber, que é o gerente de futebol, monte um time forte, competitivo, porque o torcedor agora não quer mais negócio de quase. O torcedor não quer mais esse negócio de disputar um turno. O torcedor vai querer de novo que a Icasa brigue por um campeonato cearense, né? Vai querer alguma coisa. Enfim, está aqui o Emerson Figueiredo, diz: Francisco Diá já acertou com a Juazeirense. Boa sorte, Diá, lá no Juazeirense. O Campeonato Baiano da Bahia. Está se mostrando bem, pelo menos treinadores. Está movimentado lá e o Diá é uma resenha grande, né? E tem uma visão que é um negócio fora de série. O Oliveira Canidé, inclusive esse aqui, Oliveira Canidé, vão atrás, Oliveira Canidé. Eu lembrei agora aqui, ele me disse que iria disputar o Amazonense pelo Manauara, equipe campeã da segunda divisão, ou seja, não é a segunda divisão que ele vai disputar a primeira divisão, a Manauara, que acabou de subir no Amazonense. E já é um projeto de empresários, uma coisa que dá uma estrutura, né? O Manauara é um clube novo, que tem tudo para fazer um bom trabalho também. Pois é, e foi buscar o cara certo, que o Oliveira é um cara de projeto realmente e para fazer uma coisa duradoura. Apostando o nome, Fernanda? Eu também vou de Raimundinho. Raimundinho também? Então, é um sonho, mas eu acho que o Icasa vai buscar talvez outro desafio, né? Porque eu acho que o Raimundinho pode ter uma... Seria uma solução caseira? O Washington caberia hoje? Não, o Washington monta bons times, né? Monta bons times. Agora, eu não sei se... Acho que talvez o Icasa tenha ainda pendências, né, com o Washington da última passagem. Eu não sei se o Washington está naquela turma lá que ainda ficou a pendência de 2020, do Cearense, enfim. O próprio Lamar, eu acho que por ele ter esse acordo e essa identificação muito forte com o Crato, também não viria. Mas eu acho que o Lamar seria uma boa experiência. Lamar, não sei não, de repente. Acho que o Lamar... Uma proposta boa para o Lamar, vir para o Icasa com a Série D do Brasileiro.
Copa do Brasil. Vai depender do Cacau e do projeto que apresentava. Tudo é cacau, meu amigo. Chocolate sem cacau não funciona. Mas assim, o futebol do Nordeste do interior sempre teve treinadores, né? Aí o Francisco Everson, né? Francisco Everson diz, dado Cavalcante, seria utopia ou cabe no orçamento? Everson, o cara estava na Série A aqui. Everson, vou ser muito sincero. Vou ser muito sincero. Tem uma galera aqui que assim, não vai gostar muito do que eu vou falar, não. Para mim, foi um dos caras mais injustiçados na história do Icasa, Dado Cavalcante. Foi dispensado no jogo contra o Paraná. Eu estava nesse jogo lá na Vila Capanema, quando alguns jogadores que foram indicados pelo Dado estavam estreando. O Preto, inclusive, o atacante, era um deles, sabe? E o Dado calou a boca de muitos críticos aqui em Juazeiro, né, que infelizmente não conseguem ver o futebol de forma neutra ou bota alguma paixão. Não entendo algumas situações. Mas o Dado mostrou que é um baita do treinador. Eu acho que hoje, para a realidade do Icasa, o Dado é uma utopia. Eu acho que ainda hoje é uma utopia. De repente, vindo esse orçamento aí, o Pix da CBF sendo outro Pix dos bilhões, aí a coisa poderia... Tony, vou deixar minha sugestão aqui. Só para nomes, a gente citou muito nomes cearense. Eu acho que esse poderia tentar uma chancezinha. O Sérgio China fez um bom trabalho no Salgueiro, enfim, talvez, não sei se ele já tem um clube acertado para o ano que vem no futebol pernambucano, mas quem sabe, né? O Sérgio China fez um excelente trabalho. Eu pensei aqui em Vladimir Jesus. Vladimir Jesus, de volta para... Tá aí o Vladimir Jesus. Está aqui, portanto, Vladimir Jesus, Sérgio China, e aí? O Dado vai demorar um pouquinho, com certeza. Raimundo Wagner, enfim, olha, o Raimundinho seria ótimo estar aqui dizendo... O Romeu Lúcio, Alberto Roberto, sinceramente, entre tantos, eu ficaria com o Leston Júnior, fez um belíssimo trabalho pelo Floresta e teve com sua última equipe Santa Cruz. Minha sugestão, mais um nome, ansioso para ver Souza e Icasa na Série D, está aqui dizendo o Jefferson. Tony Vladimir Jesus fez um bom trabalho no Guarani, quase só para a Série C, poderia ser, está aqui também o Francisco Everson deixando aqui um outro nome. Bacana, enfim, a gente vai trazer, vou jogar na enquete também lá no Instagram, né, sugestões de nomes para o time do Icasa, porque, infelizmente, Flávio Araújo não estará mais conosco no ano 2022. Olha, eu quero, aqui no finalzinho do programa, agradecer imensamente, carinhosamente, a todos que se inscreveram no nosso canal até hoje. Nós já passamos de 8.130 inscritos no canal no YouTube. E, assim, só Deus mesmo como grande testemunha, mas o Guto Vital, que desde o início está comigo, e aí com o passar do tempo, aí veio o Kleber, a Fernanda também participa com a gente por muito tempo, o Antônio Rodrigues, o Segundo, que sempre está com a gente por aqui, vez por outra, Ana Maria, que foi incentivadora comigo, a minha esposa, incentivadora desse canal, né? Então, assim, a Ana Maria que incentivou bastante. E o Guto, que foi um cara que abraçou a ideia, inclusive o nome é canal Replay com Tony Souza, uma ideia do Guto. O Guto foi que disse, cara, bota o teu nome aí que a galera te conhece do esporte. Bota aí que eu achei um monte de nome aqui só Replay. Vamos botar Replay com Tony Souza. E acabou que colocamos. E aí, pouco mais de um ano, fez um ano agora, de 27 de junho, e aí a gente já ultrapassou os 8.000 inscritos no canal. Então, assim, com todas as dificuldades que a gente tem, limitações principalmente financeiras, mas mesmo assim você está dando audiência para a gente, abraçando essa ideia e fico muito grato. A gente está sempre trazendo aqui agora, ultimamente, o Pix, né, para quem apoia o nosso trabalho, deixando o convite para a galera também ser parceira aqui do canal e agradeço imensamente a todos que foram parceiros por pouco tempo ou com longo tempo aqui do canal, ou nas transmissões, ou em uma só, enfim, ou em algum vídeo. A gente agradece muito. Estamos imensamente felizes por ultrapassar essa marca, esperamos que essa marca possa aumentar, já passamos de 700.000 visualizações no canal, no Instagram, vamos crescendo pouco a pouco, no YouTube, e estamos crescendo pouco a pouco também no Instagram. Ninguém nunca comprou seguidor no Instagram, pelo contrário, a gente quer o seguidor que seja fiel, que acompanhe, que participe, que compartilhe, que mande mensagem, que questione a gente, e é assim que a gente quer fazer o programa, tanto aqui no YouTube como também lá no Instagram. Muito obrigado, são mais de 8.000 inscritos no YouTube, no canal Replay com Tony Souza, tá bom? Então esse êxito, esse sucesso do nosso trabalho eu compartilho com todos vocês que se inscreveram no nosso canal e com todos os nossos amigos aqui que trabalham conosco
né, ou diariamente ou semanalmente, como o Segundo, como o Guto, o Kleber, a Fernanda, o Antônio, o Leandro Santos, Jussies, com o Davi, o Itim, né, o Leandro, que é um parceirão também, o Celso Lima, enfim, o Jonas Damasceno, e tantas outras pessoas que estão aqui. O Clodoaldo também está sempre participando, não aqui no ar, mas apoiando, o Dudu, que está desde o começo também com a gente, meu filho, e até o Matheus Davi, que ultimamente está entrando. O pessoal pergunta, por que você não fez mais um vídeo com o Matheus Davi? Vamos fazer. Ele pergunta, papai, vamos gravar hoje? Aqui a gente vai fazer, tá bom, galera? Então a gente agradece demais a vocês que estão acompanhando sempre com a gente, tá? Deixa eu dizer aqui, o Vicente Júnior em casa deve desde ontem planejar com muito profissionalismo, pé no chão para a temporada 2022. Valeu, Vicente. Lisânio Melo, parabéns ao Icasa, a reconstrução do clube é notável. Manda um beijo para os meus filhos, Sofia e Fidel, aqui no Rio de Janeiro. O Renato Gaúcho está desempregado. Pois é, vai lá no Instagram, viu, Lisânio? Tá em enquete lá. Você é a favor ou contra a saída do Flávio Araújo? Francisco Carlos Jader, ele agradece pelos elogios, deseja sucesso a toda a sua equipe. Um abraço para o Jader, grande lateral direito do time do Icasa. Gostei muito do Jader. Um abraço para ele, para toda a família. Tá bom? Lá no Piauí, tá certo? Deixa eu ver aqui, o Roger Machado, Carlos Roberto, só não leve Roger Machado, Carlos Roberto está dizendo, gostou do Roger não, viu? Valeu aí o Marcondes, obrigado Marcondes, Rivaildo Lobo, melhor programa líder de audiência, um abraço para vocês, muito obrigado. Leandro, deixo aqui minha gratidão a toda a torcida do futebol ligada no Replay com Tony Souza, é muito bom ver o pessoal acreditando e aceitando o nosso trabalho, parabéns à equipe. Valeu, Fábio Macedo também, sou fã do programa, parabéns, Tony, obrigado. A Helena Leninha também deixando os parabéns, muito obrigado. Agradecer também ao Site Miséria, sempre parceiro nosso aqui, desde o começo do programa Replay, a todos os ex-jogadores, jogadores, técnicos, ex-técnicos que passaram por aqui, muito obrigado. Mas abraçar aqui o Miséria, a Lívia, que abraçou a ideia quando a gente falava, Guto e eu, sobre o programa, que a gente já vinha falando com o Normando, né, Guto? A gente falava desde o ano passado com o Normando. E aí o Normando acabou se internando, disse, não, depois a gente volta a conversar. Infelizmente o Normando partiu, mas a Lívia acabou abraçando, a gente acaba sentindo aquele abraço também do Normando nesse projeto do programa Replay, que está semanalmente indo ao ar. Também o pessoal da FCF TV, o Jaime, o Elmo, essa turma toda aí, o próprio Caio César da Torcida K, toda essa turma que acaba abraçando também a gente, aqui o Edilan, a Marília, lá da Icanete, enfim, agora também a Rose da Autoescola Juazeiro, e essa galera toda a gente agradece demais. Jorge Bruno, nosso parceiro Jorge Bruno, está sempre acompanhando aqui, o pessoal lá da Conta Podcast, Luiz Fidelis, rapaz, está sempre com a gente, o Wilton Bezerra, enfim, é muita gente, se a gente for começar a denominar aqui, mas abraçar você por mais de 8 mil inscritos aqui no YouTube, tá bom? Antônio, obrigado pela presença. Você ajudou a gente, porque você tem muito fã. Quando o Antônio vem pra cá, parece fã de todo jeito, rapaz. Antônio, obrigado, viu, meu querido? Obrigado pelo convite. Espero voltar logo. Mandar um abraço pro pessoal que acompanhou, os amigos, primos, lá na Paraíba, né? Tá até cobrando, né? Que vamos fazer uma coberturazinha da Paraíba, interior da Paraíba, um futebol tão rico ano que vem. Provavelmente Souza e Icasa caem no mesmo grupo, né? Inclusive, nós que trouxemos aqui de primeira mão que o Campinense queria, o Mauro. Aqui um ouvinte, um internauta que estava lá em Campina Grande acompanhando, soltou aqui, o Mauro não quis dizer, não teve outro jeito, teve que falar. E antes do Mauro ir para o Campinense, surgiu aqui a história aqui no canal Replay. E só para fechar, eu queria assim, fazer um apelo para quem está acompanhando, para desde já que cobrar ano que vem, quando for inaugurada a Arena Romeirão, o jogo de inauguração tem que ser Icasa e Guarani. Não tem outro. Para mim não tem outro. Icasa e Guarani, nem que faça o encontro com ex-jogadores marcantes ou jogadores que ainda atuam, mas que tiveram passagens marcantes pelos dois clubes, mas as camisas em campo tem que ser verde e branco e rubro-negro. Vermelho e preto de um lado, verde e branco do outro, Icasa e Guarani, não importa. Cobrem, façam questão. A gente tem que valorizar o nosso maior produto e o clássico do Cariri é Icasa e Guarani, não existe outro. Camilo, não sei se vai chegar essa mensagem, já cobri até no Twitter. Na verdade, a inauguração é Icasa e Guarani, não tem mas o Camilo é casiano, ele inclusive parabenizou a equipe. A gente já está com um mês que a gente fala aqui, dando essa sugestão para o governador Camilo, já falei aqui, vou até mandar mensagem para o Fernando aqui, para o deputado estadual Fernando Santana, dessa sugestão, a gente já vem falando aqui várias vezes, eu acho que quer trazer Brasil e Argentina, Flamengo e Palmeiras, isso em Libertadores, seja o que for, eu acho que a preliminar tem que ser Icasa e Guarani, e eu traria muitos ex-jogadores
que é um reconhecimento, o nosso maior patrimônio, né, de Juazeiro, né, do Cariri, em termos de futebol profissional, acho que é Icasa e Guarani. Sim. E seria muito bom a gente ter esse encontro ali. Faz a preliminar, aí depois traz Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, traz quem quiser. Mas o primeiro jogo, para mim, era Verdão e Leão do Mercado ali, com certeza. É isso. Essa mensagem, porque é importante pegar esse espaço, porque se o torcedor ficar calado, vai acontecer qualquer coisa, né? Então a gente espera e cobra que a final seja, ou que a partida inaugural seja Icasa e Guarani, esteja lá marcados em Arena Romeirão e Icasa e Guarani abrindo. Se a situação dos clubes estiver diferente de calendário, ainda não tiver elenco, que adapte e traga, enfim, jogadores marcantes. Vou fazer uma enquete no Instagram, viu, moçada? Daqui a pouquinho. Quem é a favor que o primeiro jogo, mesmo que seja preliminar, seja Icasa e Guarani no estádio Romeirão? Daqui a pouco eu vou botar isso aqui no Instagram. É isso, um abraço, obrigado. E 2022 promete, né, para o futebol local. Eu espero ter você ainda esse ano aqui, viu? Nandinha, obrigado, viu, minha querida? Os cachos mais famosos da crônica esportiva do Nordeste brasileiro. Esse apelido vai pegar, viu? Já pegou, não tem nem jeito mais. Então eu tenho que agradecer. A gente está sempre aqui presente nas transmissões dos jogos. Vi aqui algumas vezes já também, mas é sempre bom estar aqui conversando, principalmente hoje, onde a gente esteve lá representando a nossa cidade, a nossa imprensa local da crônica esportiva lá em Fortaleza, e reforçar que o que o Antônio disse em relação ao jogo Icasa e Guarani, eu também concordo. E outra coisa que a gente quer reforçar para 2022 é que mais mulheres ocupam esses espaços, né? Atualmente, eu sou a única mulher que estou aqui à frente da crônica esportiva na região do Cariri. E você, mulher também que tem vontade, estuda jornalismo, quer, enfim, conhecer melhor sobre esse mundo, vem abraçar com a gente, que a gente está aqui de braços abertos para receber. Pois é, a Ana Maria, ontem eu estava conversando com ela aqui, aí ela veio dizendo, não, você nunca mais me chamou? Tu acha? Mulher, pois vem. O chamado é eterno. A Rayana, que também já comentou Rayana já comentou aqui com a gente. Inclusive, a revelação do comentarismo esportivo em termos feminino aqui, surgiu aqui, viu? É a Pergentina Jardim, secretária de Educação, PG, fez sucesso quando comentou aqui na Copa Replay de Futebol Feminino. Kleber, baixa só um pouquinho para eu falar aqui. Pronto, aqui, o Francisco Eves está dizendo o seguinte, que lembrou de um cara excepcional para ele, que é treinador de esportivo do Espírito Santo, Leonardo Samarra, argentino. Ele disse que participou, inclusive, do curso técnico da Associação Argentina lá de futebol. E aí deixa como a sugestão aqui para o Icasa o Eberson, tá bom? E deixa eu ver aqui, a final da Série C Cearense já tem data? Tem sim, 2 de dezembro, quinta-feira, no Franzé de Moraes, Grêmio Pague Menos e o time do Guarani. A gente vai conhecer quem vai ser o campeão, tá bom? Dona Ana Maria Duarte, venha pra cá, venha fazer reportagem aqui com a gente, tá bom? E a Fernanda logo tá Fernanda para narrar, viu? Vai ser a primeira narradora do futebol feminino. Deixa eu concluir meu curso, né? Vamos botar você para fazer aqui que o negócio vai dar certo. Mandar, tá inclusive, um abraço para o Caio César, que é o meu professor de curso, um abraço especial. A gente tá bem agora... professor você. A gente agora também está contribuindo lá no Torcida K, escrevendo as notícias do interior e também mandando um boletim especial para a Rádio Fortaleza FM 90.7, lá no Resenha de Artilheiro, toda segunda e sexta-feira. Aqui um dia não tem mais tempo para vir para cá, não. O negócio é sério. Gente, obrigado, uma semana abençoada. A gente vai encerrar o programa com as imagens de uma carreata que a torcida do Icasa fez agora há pouco aqui em Juazeiro. A gente estava aqui e a galera estava rolando aqui numa boa, mas assim, Fernanda representa muito aí, viu, Nandinha? Tá vendo como estou lhe dizendo? Inclusive a galera que estava na carreata, que chegou aqui já estava final, pode depois assistir o programa, porque fica salvo aqui no YouTube, tá bom? Galera, continua se inscrevendo aqui, deixando o like, seguindo a gente lá no Instagram, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje nos bastidores, Guto Vital, Kleber Ferreira, Segundo Filmagens e aqui recebendo essas presenças ilustres de Antônio Rodrigues e Fernanda Alves, os cachos mais famosos da crônica esportiva do Nordeste brasileiro. Um beijo, uma semana abençoada, fique com Deus e a gente encerra com as imagens da torcida do Verdão, que fez festa nas ruas de Juazeiro do Norte. Acabou agora há pouco, olha lá se ainda não estiverem na rua, aí a galera comemorando Icasa campeão da Taça Paris Lopes. É festa. Cada um tem a segunda que merece. Tem na segunda boa? Arrocha aí. Valeu, moçada. Um abraço.